quanto no do Davidson, hoje eu vou comentar para vocês um pouco sobre o macro, tá? A gente vai falar um pouco sobre macro, sobre correlações. Então, quem já está acostumado, é uma aula boa para revisar, porém, né, vocês, de certa forma, principalmente quem já está aqui na sala há mais tempo, já sabe dessas informações. Então, assim, ó, tem alguém levantando a mão aí, eu não vou liberar agora não, tá, gente? Vou liberar só no final ali, caso dúvidas e perguntas. Quem quiser, manda no chat aí, beleza? Que senão a gente perde aqui a aula, fechou? Aí vocês podem levantando a mão, mandando ali no chat, que no final aí vocês anotem, eu tiro todas as dúvidas, beleza? Eu só pegar aqui, vai. Quiser mandar lá, tá calango. O link do Discord. Combinado. Ó, vamos lá. Para quem vai operar aí hoje, minha dica, né? O mercado está reajustando, ontem já abriu. Se vocês observarem, foi um cenário um pouco mais descorrelacionado. É o que acontece, né? Quando, além do feriado, a gente tem uma bateria de dados importantes lá fora, como foi, e também as questões das tarifas, né? Se vocês acompanharem aí, o Trump ele tem movimentado bastante e o mercado ele tem reagido muito, tá? A essa questão do Trump Trade, seja na montagem ou seja na desmontagem. Então, cara, quem tem Twitter tem que acompanhar muito, tá? O que o Trump tá falando, como ele tá falando, porque isso daí é o que tem movimentado, tá? Dentro do cenário macro, o nosso mercado, tá? Então, assim, fiquem atentos. Ontem o mercado já fez, de certa forma, reajustes. Hoje, né, também, se vocês observarem ali na abertura, deu uma oportunidade boa na média de 50 e uma oportunidade ali na Band. Essa Band, eu não considero que ela tenha batido ali 100% de correlação, porque se vocês olharem, no momento em que tocou aqui na Band, foi no momento que o DI estava lá no ATR na 50, né? Beleza, a indexação estava aqui no ponto interessante, que era o envelope, né? Então, assim, o envelope indica aqui para a gente, né, dentro do index, exaustão. E a gente trabalha muito com isso. Olha como é que foi ontem, cara. Então, assim, pô, operar ontem com o index aqui fora, eu não sei, eu não me arrisco, né? Mas, assim, se vocês estudaram e estão dispostos a operar ontem, tudo bem. Mas, pô, o mercado abrindo 13 horas, né? Já abre fora ali da região do index. Eu não curto muito, tá? Ainda mais com as correlações aqui que a gente tem, porque o index respeita bastante, né, essa região de 0,75, essa região ali de 1. Então, assim, sempre que chega ali, indica exaustão. Então, aqui, por exemplo, tá aqui nessa região, né, tocando aqui o envelope. Vocês sabem que dentro dessa região aqui é muito mais difícil ele tomar, né, continuidade numa alta do que ele retornar ali, por exemplo, para uma média de 9. Porém, se você abrir aqui, ó, vocês vão ver que no histórico, né, tem dias que ele fica direcional, né? Mas a maioria dos dias, olha aqui, ó, não passa do index. Chega na região ali, ó, do index não, né? O index chega na região dos envelopes e olha lá, ó, segura, pô, segura. Vocês só precisam saber configurar, né? Vocês só precisam, tipo assim, qual a indexação que eu vou utilizar do índice com SP, divisão, subtração, soma, pô, como o index, cara, vocês sabem, assim, é a minha principal referência, né, basicamente de tudo ali que eu vou utilizar para operar, eu uso muito o index, né, e o DI, né, então a indexação aqui, pô, tem como você indexar também o IFNC no IMAT, né, já utilizei durante um período em que o IMAT não estava ali funcionando, só que eu não utilizei como divisão, utilizei como soma, né. Então, o IFNC é indexado no IMAT. Enfim, estudem sobre indexação, que vocês vão entender e vão conseguir indexar. Muita gente pergunta assim, Gui, o que é indexação? E como é que faz indexação? E o que é isso e aquilo? E não sabe nem indexar um ativo. Então, assim, estudem primeiro sobre o que é indexar, tá? Um ativo no outro, para que serve, como é que você visualiza, para você saber se você vai pegar um cálculo ali de multiplicação, adição, divisão, tá? Porque senão eu só falar assim, não, indexa isso, 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 vocês vão acabar ficando perdidos, tá? Então, pesquisem sobre, né? Acho interessante, e é por isso que quando o índice, né, tá numa região que por mais que eu veja assim, pô, aqui, sei lá, dentro dos indicadores, pode dar uma boa compra aqui, porque tocou aqui VWAP diária, tá na 50, pode, mas olha o index onde está. Eu já fico um pouco desconfortável porque eu sei que pode ter dias? Pode, eu posso, tipo assim, vou comprar e meu alvo sei lá, romper aqui e ir embora, beleza, mas a maioria dos dias não é isso que acontece, né? A regra chegou na região do envelope, cara, a indexação, o mercado retorna, né? Então, e obviamente você tem que compreender o macro para ver se no dia, né, tem informações ali suficientes para isso.
E é por isso que eu vou comentar hoje com vocês, tá? Então, assim, ó, só para quem está operando aí agora, ou quem vai operar, né, fique atento a isso, tá? Eu não vou operar essa região de meio hoje, tá, galera? Hoje eu só vou esperar, eu vou operar realmente só se for na extremidade. Então, assim, ó, trade aqui, ó, no pivô, na diária, 50, ajuste, semanal, stop alerta. Por mais que possa ser uma região de interesse, possa dar uma compra aqui, ou se romper, dar uma venda aqui, eu não vou buscar essas regiões, tá? Vou aguardar a região de pivô, band mínima, né, mínima do dia ali, 200, band e máxima do dia. Eu vou aguardar mais nessas regiões aqui de extremidades hoje, tá? Porque é um dia, um cenário mais atípico, né? É um dia aí que a gente está retornando. Amanhã, se eu não me engano, já vai ser o payroll, né? Para mim é muito mais interessante operar amanhã esse dado econômico do que gastar algumas fichas aí no dia de hoje e às vezes acabar tomando um stop besta, né? Num cenário que eu já estou vendo que o índice está descorrelacionado, né? Tanto a questão ali do DI, na questão ali da indexação também, tá? Então hoje é um dia que, se eu fosse vocês, né? Eu também tomaria muito cuidado aí com o dia de hoje, beleza? Então, para isso, minha ideia é trazer para vocês aí, pelo menos para quem não conhece, né? E para quem conhece também, uma explicação, né? Sobre essas questões macro, o que a gente comenta, né? Principalmente eu e o Davidson ali, que a gente bate muito nessa tecla de que o mercado, né? Ele não é feito somente de gráficos, né? De linhas ali, mas é uma composição e isso acaba sendo um efeito e não a causa, né? E ali eu vou passar aqui para vocês, né, sobre isso, beleza? Faltam 5 minutos para a vista, vou deixar já também. Payroll é hoje? É hoje, time. Que se eu não me engano, eu nunca vi um payroll quinta-feira, tá? Nunca vi na vida um payroll quinta-feira. Payroll é toda primeira sexta, né, do mês. Aí, em algumas situações, ele acaba pulando para a segunda, tá? Não existe payroll, tá, Felipe? Na quinta. Payroll é toda primeira sexta do mês. E outra coisa, dia 9, deixa eu ver aqui. Amanhã o payroll ainda vai ser no horário de verão, né? 10h30. Mas a partir do dia 9 acaba o horário de verão lá. Aí nos próximos, por exemplo, o CPI, que é dia 12, já vai ser 9h30 mesmo. Aí volta para os horários normais, tá bom? Hoje é seguro-desemprego. It's crazy. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos pegar aqui o farol do mercado para a gente ver como é que tá aqui pro mercado à vista. Deixa eu atualizar ele. Ó, vamos lá então para o dia de hoje. A gente tem as commodities, né? Espera que carrega. As commodities estão positivas, tá? E as nossas ADRs também estão positivas, né? Pelo que eu vi. E eu estava olhando a Bench, porém que estava descorrelacionado demais. Só o index estava na região. É isso mesmo, Rafa. Mesma leitura aqui, tá? Eu vi que estava ali na região da Bench, mas estava descorrelacionado. Em dias assim, né? Aí vem um ponto também bom. Em dias que o mercado está descorrelacionado, o que você pode pensar também, principalmente quem opera bens, galera? A Band, se você for olhar, ela é um indicador, né, de volatilidade. Se o mercado está descorrelacionado, ou seja, não tem direção, o que significa? Que dificilmente também ele vai bater nessa band, vai romper e vai dar continuidade. Assim como também se ele vir aqui, ó, tá caindo, bateu nessa band, rompeu e vai dar continuidade. Dificilmente ele vai dar continuidade aos movimentos. Então, quando está descorrelacionado, a band, ela se torna sim um bom indicador, tá? Então, num cenário descorrelacionado, ela se torna um bom indicador, porque dificilmente o mercado vai romper aquela região, né, desse indicador com facilidade, beleza? A única forma mesmo que você pode, tipo assim, vou evitar a band, é se tiver correlacionado para compra, tipo assim, DI caindo, indexação rompendo lá o index, né? Aí tudo bem. Agora, num cenário descorrelacionado, tipo assim, IFNC para um lado, index para o outro, DI para o outro, eu acho a Band um ótimo indicador, beleza? Ótimo indicador mesmo. Peguei nessa Band, eu tava doido querendo entrar, não segui o plano. Exato, aí isso que eu ia falar. Para quem não utiliza do 1 minuto, é porque eu gosto muito de utilizar 1 minuto, né? Reteste, etc. No minuto aqui eu vi, ó, no 5, ó, nem mostra que bateu tanto, né? Ó, nem tocou no 5, mas no 1, ó lá, esse, né? Tem uns ajustezinhos ali. A Band faz isso mais por reajustes, né, mesmo? Mas ali tocou o preço, beleza? Candle 34, exatamente, Gustavo.
Gui, quando o index está rompendo o envelope, o que faz? Cara, Wagner, se for aqui, cara, igual foi ontem, o ideal é não fazer nada. Ou se você entrar, você tá sem referência, tá? Agora, quando ele tá aqui, tipo, aqui não é, eu não considero um rompimento, aqui ele tá brigando. É igual, por exemplo, a média de 50 aqui no DI. Eu não considero que aqui rompeu a 50 e a TR. Tava brigando, né? Tem esse movimentozinho de exagero aqui às vezes, mas foi uma região de briga, beleza? Peguei a band, mas de forma objetiva. Exatamente, Rony. Essa band aqui, galera, é igual eu falei, essa band não existia por correlação. Ela realmente tinha que ser objetiva. Por quê? Porque o mercado estava descorrelacionado. A band com correlação é tipo assim, band, aí index aqui no envelope e o DI tipo no ajuste. Aí você pode falar, não, peguei por correlação, porque ali era uma região que o ajuste ia segurar, o DI ia voltar a subir, a indexação ia cair, e aí eu consegui pegar uma venda. Aí tudo bem, né? Agora, de outra forma, não. Beleza? E a FNC e MAT vão abrir. Deixa eu ver aqui como é que tá o índice. Cara, 15 minutos aí, né? Para a primeira vela, vai reajustar aí. Então ela vai precificar todo esse movimento aqui do índice, né? Essas 1 hora, porque agora vai abrir o mercado à vista. Então o IFNC, que são nossas instituições financeiras, né? E MAT, que são nossos índices de materiais básicos ali, né? Dentro desse conglomerado aqui, a composição do índice é aquilo, né? Muita gente pergunta, Gui, dentre as correlações, quais são a favor, quais são contra? Calma aí que já vou explicar isso para vocês, tá? É igual eu falei, vou trazer uma aulinha sobre macro e sobre correlação para ficar bem claro na mente de vocês, tá? Bem fácil de vocês visualizarem, bem beabá mesmo. Para o dólar, eu não vou operar essa região de meio, tá? Eu acho interessante o dólar, cara, na região de mínima com band e talvez naquela região de 50, tá? Tem uns 50, ajuste, band um pouco mais acima também. Beleza? Aquela região de mínima com band ali eu acho interessante. Aí no dólar, cara, tem como vocês operarem até de forma mais objetiva, no sentido de que, por exemplo, vamos lá, o dólar tá acompanhando aqui basicamente o DI. De certa forma eu consigo ver, tá? O dólar acompanhando bem o DI hoje. Vela 13, aí vamos focar aqui, ó, já tá na região de ajuste. Deu exaustão e progressão, né? Gui, quero antecipar aqui e tal, tal. É só olhar o saldo, né, pelo footprint e ver se ali cabe, né, uma operação. Qual que é o cenário ideal para mim? Seria o DI buscar mínima e 365 e ao mesmo tempo o dólar buscar aqui mínima e band. E ali, nessa região, o DI rejeitar, né, e o índice aqui rejeitar junto. A gente esperaria uma exaustão e uma progressão, né, para conseguir a entrada. Gui, pode antecipar daí? Pode, porque essa vela 12 já deu exaustão e progressão. Só que se vocês observarem, toda vela, né, se você não sabe utilizar o footprint, toda vela vai dar exaustão e progressão, ó. Aqui deu progressão e exaustão, aqui deu progressão de venda, aqui progressão de compra. Toda vela, né, se você não sabe utilizar o footprint, ele vai dar progressão e exaustão. Só que você tem que saber o quê? Configurar, fazer a questão do imbalance, né, sequência, a região que você acha interessante, mapear, né, a região aqui do saldo. Então, por exemplo, qual que é o saldo do dia, o saldo da vela, o saldo que vem acumulado, para vocês conseguirem, né, melhorar essa assertividade quando vocês utilizarem, né, do footprint, beleza? Então, por isso que o footprint também aí é super interessante aí para vocês utilizarem, né, para vocês conseguirem pegar boas operações. Então, eu esperaria isso, tá? Dólar eu gosto muito de utilizar ali pelo footprint, né? Índice tocou ali a média de 200, né? Respeitou ali ela, mas eu não entraria ali também não, tá, galera? Eu esperaria lá na região que eu falei para vocês, né? Bem, de pivô máxima, a 200 aqui deu até que um bom trade, antecipou, mas é igual eu falei, hoje, né, pelo cenário, eu prefiro, assim, só dar valor nessa boleta aí, né? Escutem com atenção que eu vou falar. Só dá valor nessa boleta aí agora que tá 0 a 0, quem já tomou um fumo muito grande, tá? Por exemplo, um dia você tava ali no 0 a 0, não viu a operação, não se sentiu confortável, você foi inventar de dar um clique, né? E esse clique que virou menos R$ 100, menos 200, acabou virando depois menos 500, menos 1.000, menos 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Então, assim, cara, eu sei que todo mundo aqui já passou por isso, né? Somos traders e todo mundo já fez, sei lá, um preço médio, já fugiu do gerenciamento, já fez algumas loucuras. Para isso não acontecer, cara, né? Se não estiver dentro do plano que você estipulou, não execute. E se estiver dentro do plano, executa, para você não se arrepender, porque às vezes o cara fala bem assim, vou entrar nessa 200, aí chega lá e não entra. Aí ele fala, caraca, se eu tivesse entrado já teria pago, aí ele começa a calcular. Então, para não ter o se aqui no mercado, cara, planejou, executa, tá? Não fica nessa de, e se, o se é o que mata a gente. E outra, vocês não são obrigados a operar todo dia, cara. É o que eu costumo falar aqui para todo mundo que tá na sala todos os dias me acompanhando. Ninguém tem uma arma, cara, na nossa cabeça aqui, né, ameaçando a gente, por exemplo, opera hoje, que se você operar, vai... Não, cara, ninguém tá com arma aqui. Analisa, vê, o que que eu opero? Eu opero correlação, tá descorrelacionado, o que que eu vou fazer? Nada.
Se eu opero correlação e o gráfico está descorrelacionado, se eu operar, eu estou fugindo do meu plano. Ah, não, mas a gente tenta forçar aquilo que a gente quer fazer. Então, por exemplo, às vezes você já quer vender ou já quer comprar. Aí você quer esperar só um gatilho para você fazer essa operação. Então, assim, é ser frio, né? Na hora de operar, para a gente não acabar cometendo esses erros, e esses erros podem custar muito caro, né? É igual eu falei. Pô, só eu sei quantas vezes, cara, já foi assim, terrível para mim de falar que não ia clicar ou ficar na operação e passar o dia todo no de frente ao gráfico, me sentir cansado, não sentir nem fome e no final do dia olhar a boleta e tá tipo assim, sei lá, um valor que 2.000, 3.000, 5.000, 7.000, um valor que a gente não pode nem cogita, né, em perder, um valor que a gente poderia gastar em uma viagem, um valor que você poderia, sei lá, sair com sua família, pagar um almoço, uma janta para todo mundo, e você nunca fez isso, mas você já entregou muita grana para o mercado dessa forma. Aí vem aquele sentimento, né? A gente se sente ali prepotente, a gente fica ali, caraca, velho, como é que eu pude fazer isso e tal. Enfim, é um sentimento assim de merda mesmo, é um gosto de merda na boca que você fala assim, caraca, você olha aquela boleta e você vê aquele valor e você fala assim, velho, que merda, né? Só que assim, tarde demais. Então, para isso não acontecer, primeiro ponto, né, que eu daria de dica para vocês, travem a plataforma e conversem com o assessor de vocês, tá? Seja Genial, XP, BTG, para travar no valor financeiro, para o stop ser aquilo que realmente você planejou. Então, por exemplo, eu opero, sei lá, 10 contratos. Operando 10 contratos, um stop de 100 pontos vai ser R$ 200. Se eu tomar dois stops, vai ser R$ 400. Então, trava lá. Então, por exemplo, assim, R$ 450 você trava. Para no pior cenário, o seu pior dia ser dois stops. Porque senão, cara, a gente se perde, né? A gente fala que se controla, que é capaz de fazer isso e aquilo, mas na hora é muito difícil, tá bom? Então, e outra coisa, às vezes vocês estão aí ansiosos, né? Caraca, deu trade ali, ó. O Gui não pegou na 200, meu Deus, agora tá dando trade aqui, ó. O que é que ele não compra aqui? Tal, tal, tal. Abriu a vista, as commodities e as ADRs estão positivas, o mercado tá buscando liquidez. Eu falei o que para vocês? Que eu não iria operar aqui. Isso não significa que vocês não têm que operar aqui. Se está no plano de vocês, é aquilo. Cada um tem um plano. Eu não vou operar 100% igual a vocês não vão operar 100% igual a mim, eu não vou operar 100% igual ao Davidson. O racional é o mesmo. Eu consigo visualizar o trade aqui da Band, mas eu entrei? Não. Mas o Rony entrou, o Gustavo entrou, a galera entrou e tudo bem, né? Aqui também, não consegui pegar, mas tem gente que pode ter conseguido pegar na 200. Eu tô falando o que eu, né, planejei para hoje. Eu planejei que não iria entrar aqui nessas regiões e queria aguardar ali. E tudo bem, seja um gain, ou seja um stop, ou seja um loss, ou se eu ficar hoje no 0 a 0 porque não vai chegar nas minhas regiões, ou quando chegar lá o mercado estiver correlacionado, por exemplo, para a venda, eu não me sentir confortável em não comprar. Então, assim, ninguém é obrigado a nada. É isso que eu quero que vocês entendam. Vocês estão aqui e o que a gente fala com o mercado? A gente quer o quê? Liberdade geográfica, liberdade financeira, opere isso para fazer aquilo, e não sei o quê, é a melhor profissão do mundo, só que, porra, vocês estão aqui, velho, só vocês sabem a dificuldade que é de todo dia você entrar e acertar um time de entrada com stop curto, cara, e conseguir uma boa operação. É difícil pra caralho, a gente tem que estudar, tem que ver correlação, tem que ver isso, tem que ver aquilo, e não é fácil, né? As pessoas vendem ali uma facilidade, mas a gente sabe que não é fácil, principalmente quem já opera há mais tempo. Vocês sabem que o mercado ele depende de várias variáveis. E é difícil pra caramba você acertar um time. Então, às vezes, a gente não sabe dar o valor, né, de uma parcial, ou de um game pequeno, ou até mesmo de um 0 a 0. A gente fica toda hora querendo operar e pegar 1.000 pontos, 700 pontos, 800 pontos, sendo que, tipo assim, se você visualizar o gráfico, você vai ver que para pegar essas pontuações, são alguns dias, e dependendo desses dias, cara, você ainda tem que ficar 2, 3 horas ali de frente ao gráfico, né? Que eu, né, tenho um hábito, aí vai do meu perfil. Eu gosto, cara, de, por exemplo, o mercado tá assim, assim, assado. Eu peguei esse trade na 200, meu stop foi de 50 pontos, 100 pontos, aqui eu já fiz 300, 400 pontos, para mim acabou o dia. Por quê? Eu fiz isso aqui em 5, 10 minutos, visualizei o que eu tinha que visualizar, executei da forma correta, consegui, pronto. Agora a gente vai produzir em outras áreas, né? Aí a gente, vocês não precisam nem ficar aqui no gráfico. Não, mas eu quero ficar ali para olhar. Cara, quantas vezes você não falou? Não, vou só dar uma olhadinha. E nessa olhadinha aí que você estava positiva no 0 a 0 você acabou com o seu mês, né? Então, assim, é isso, né? Quando vocês forem operar, tenham responsabilidade, pensem na família de vocês, pensem em vocês, né? Estipulem relação ali, em relação a percentual, a metas. Muita gente vem operar, cara, e não tem nenhum plano. Então, tem um plano, né, em relação ali ao financeiro, em relação às entradas de vocês também. Então, assim, tem que ter um plano
de trading, né? Que seria esse plano, onde eu vou entrar, como que eu vou entrar, o que que eu vou buscar. E para mim tem que ter também um plano, cara, financeiro, né? A meta ali, pô, nunca fechei positivo, ou fechei positivo há muito tempo ali e nunca mais. Sua meta é só fechar no 0 a 0 positivo, irmão. Se faz muito tempo, como é que você vai botar? Ah, não, eu vou fazer 50% do capital, 100% do capital. Eu coloquei 2.000, vou fazer 2.000. Porra, não tá fechando nem R$ 100, tá só perdendo. Num dia vem, bota 2.000, perde tudo. No outro dia vem, bota 5, perde tudo. Qual a lógica de você falar que vai fazer 50% do capital, se você não é capaz de fazer 1%? Então, assim, ó, tá fechando no negativo, cara, tá fechando no vermelho, sua meta é fechar positivo, irmão. Você já vai sair ali da manada, que 95% das pessoas perdem, não é isso que a galera fala? Ah, 95%, 98% dos traders ali perdem dinheiro no mercado financeiro. Cara, perde muitas vezes porque trata isso aqui como aposta, como tigrinho, né? Nada difere uma pessoa quando ela tá no overtrading. Por exemplo, a pessoa que tá lá jogando tigrinho, que a gente fala assim, ah, não, esse bicho é apostador. Ah, não, esse cara tá em trade esportivo. Esse cara aí é otário. Eu opero é na Bolsa de Valores, eu opero é na B3, eu sou foda. Eu opero mini índice e mini dólar. Isso aqui tem isso e aquilo. Tem. Mas você usa as correlações? Não. Você tá lá e você sabe que você tem que entrar só em tal região. Aí você tá lá clicando só para ver R$ 50, R$ 30 que você às vezes tá no negativo. Aí você entra na compra, daqui a pouco entra numa venda. O que que difere? Me diz, o que que difere essa pessoa, né, de uma pessoa ali que está na casa de apostas? Nada. Difere ali a ferramenta com que ela está perdendo dinheiro, né? Então, é a mesma coisa, a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que saber o que, é que a gente está fazendo, para a gente não acabar, né, perdendo o nosso capital e entregando tudo aqui. Beleza? Vamos aqui mais água. O mercado está nessa região de meio, então agora eu vou falar para vocês já sobre o macro. Antes de falar sobre o macro, tem muita gente perguntando sobre as aulas, tá? Minhas aulas da mentoria, deixa eu ver aqui. Vão ser dia 10 e 11, tá, Tim? 10 e 11. Então, dia 10 e dia 11 vão ser as aulas práticas, tá? Quem já tá na mentoria já viu as aulas digitais, né? São 10 aulas. Quem não viu, as aulas práticas vão ser dia 10 e dia 11. E dia 12 vai ser o CPI. Então, são 3 dias. Dia 10 e dia 11 eu vou abrir a sala 8h50, tá? Ali pra gente fazer o trade de abertura. Vou passar toda a análise. E outra, isso aqui não substitui, por exemplo, as aulas da mentoria. Mas são aulas práticas. Então, assim, quem já sabe correlação, etc., vale a pena. E para quem não sabe, né, é aquilo. Se você está na sala há muito tempo, etc., eu sempre aconselho a mentoria, obviamente, para você ver as aulas e compreender. Mas ali, nessas aulas práticas, é onde eu ensino, né, a questão de time de entrada, questão de leitura, etc. Por quê? Beleza, você vê o curso digital. Quando você vê o curso digital, são aulas gravadas. Geralmente o gráfico está o quê? Parado. Não tem ali, por exemplo, o gráfico não está aqui, ó, ao vivo, eu estou falando e eu estou vendo aqui, ó. Isso aqui, para mim, é muito diferente da gente estar com o gráfico ali parado e a gente pegar uma correlação parada. Uma coisa é eu pegar ele ao vivo e falar aqui para vocês, ó, galera, index está agora na região de 9, o DI está nessa região e tal, 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 tá testando aqui o ajuste. Se não romper essa região, eu vou entrar aqui, meu stop vai ficar bem aqui, minha parcial é aqui, meu alvo é aqui, por causa disso, disso e disso. Eu acho que a prática, né, ela é muito diferente de eu mostrar para vocês isso na prática do que eu vim aqui, né, e simplesmente pegar uma aula gravada com um gráfico parado e mostrar para vocês, né. A prática, ela além de mostrar o racional, né, durante a operação, ela ajuda vocês, né, a memorizar. Então, acho que, assim, essas aulas práticas são muito importantes, né, para quem quer fazer, porque são aulas ali que vão ajudar vocês no decorrer. Igual quem vai pegar minha mentoria, às vezes só pega a digital. Eu falo, cara, é muito preferível eu, se fosse você, pegaria a prática do que pegar ali a digital, porque a prática, para mim, sempre a prática vai ser diferente, tá, do que a teoria. Então, por mais que tenham 10 aulas, cada aula ali de 2 horas, se a pessoa ali, ela pega as aulas práticas, ou, por exemplo, muitos alunos, né, que estavam na sala no mês passado, em novembro, né, novembro foi a última vez que eu fiz, depois que fizeram as aulas práticas, né, melhoraram muito o time de entrada, né, foi muito bom ali em novembro, né, e aí todo mundo ficava pedindo, faz as aulas práticas, por que que quando eu abro, eu também não abro para todo mundo, time? Porque senão vai ficar uma bagunça, tá? Então, por exemplo, uma coisa é eu ter 10 pessoas ali, 20 pessoas, e a gente tirando dúvida, perguntando, né, e aí com um gráfico aqui e vocês perguntando aí no chat, e ele abrindo e eu tirando dúvida. Outra coisa é eu botar 100 pessoas aqui, é impossível, tá? Então, por isso que já vai ter a galera da mentoria e ainda vai ter a galera que vai fazer as aulas práticas, então não tem como, tá? Eu aceitar todo mundo. É por isso que eu limito ali também esse número de vagas, tá bom? Mas as aulas práticas vão ser isso. Aí vai começar 8h50, eu vou trade de abertura, depois trade de abertura eu
pego à vista, Dow Jones, e eu vou passar um por um das correlações, tá? Então, eu vou passar aqui pela evolução do tempo, vou passar pelo DI, vou passar pela indexação, IMAT, FNC, e depois vou para o gráfico, eu vou explicar, né, os indicadores técnicos e como eu utilizo cada um, e vou mostrar na prática, né, obviamente, se der oportunidade no trade, e também, se não der oportunidade, eu vou mostrar em pontos aleatórios, tá? Como, por exemplo, a rejeição do minuto, etc., tudo isso daí, eu vou mandar, tá bom? Fala, Everton, eu acabei de comentar, tá, irmão, o motivo aí de estar descorrelacionado. Primeiro ponto, né, além de a gente estar voltando ali do feriado, tem muito reajuste, são questões envolvendo o macro, tá? Se você observar, não só aqui no Brasil, mas desde segunda, a gente tem um mercado descorrelacionado com os tesouros, né? Porque a gente tem um cenário global, o petróleo caindo, as questões da Rússia, né, e da Ucrânia, que acabam gerando impacto, né, macro. A gente tem as questões das tarifas do Trump e a gente tem a atividade econômica nos Estados Unidos, de certa forma, vindo abaixo. Então, tudo isso que poderia trazer, de certa forma, também um arrefecimento, né, traz também para a gente um risco. Então, assim, a gente tem os dois lados. Então, tem como olhar o copo meio cheio e meio vazio. Tá todo mundo aguardando o quê? O payroll, que é o próximo dado econômico para ver como é que está realmente a economia dos Estados Unidos ali, etc. E todo mundo um pouco assustado com o que o Trump pode falar, porque ele tem, né, dado um show aí, né, de falas durante esse período, que atrapalha bastante, né, quem está posicionado. O mundo já fez muito dinheiro, né, a galera já fez muito dinheiro em SP500 e em Nasdaq, né, no ano passado, tem muita gente colocando no bolso e buscando ali ativos de risco ou ativos de proteção. Por isso que a gente encontra, tá, no cenário de hoje e num cenário global, o mundo descorrelacionado, beleza? Isso é o macro, tá, galera? Esse é o macro que eu falo para vocês. Ó. Isso é o macro, é os motivos. Macro. Correlação são os exemplos que eu dei dos ativos, que é igual o Everton falou, tá descorrelacionado. Ele sabe ver as correlações, ele sabe ver que, pô, o índice correlaciona com o DI, mas o DI está caindo, o índice está caindo, ou seja, ele conseguiu visualizar que está descorrelacionado. Só que qual que é o motivo? Qual que é a causa? A causa a gente encontra no macro, né? Que são esses movimentos. E é a aula que eu pretendo fazer hoje aqui com vocês. Obviamente não vai dar para fazer uma aula 1.100% aqui, mas eu vou tirar aqui 30 minutos, 40 minutos para explicar para vocês, tá? Sobre essas movimentações, como é que acontece, o que vocês têm que estudar e passar para vocês, né? Livros ali que eu indico, né? Que eu acho muito bom e que vão ajudar vocês aí a complementar o ensino, ok? Vamos lá, então? Acho que é isso, né? Acho que eu já estava falando ali, índice dólar já mapeei para vocês. Agora vamos comentar agora sobre movimentos macro, tá bom? Vamos lá, galera. Não é criticando price action, não é criticando a teoria de Dow, Fibonacci, nada. Mas pensem comigo, tudo, tudo, para tudo que existe, né, um efeito, existe a causa. O gráfico, ele é o efeito de algo. Já pararam para pensar nisso? Então aqui, ó, isso aqui que vocês têm é o efeito, né? Caiu. Isso aqui é um efeito de alguma coisa. Subiu, é o efeito de alguma coisa. A causa sempre vai ser o macro. Então, quando a gente está falando de macro, eu não estou falando do macro tempo gráfico, eu estou falando de macroeconomia. O que seria o macro? Aí é o exemplo que eu até expliquei para o Everton. Então, o que a gente tem na escala global? Pô, a gente tem um Brasil, mas, caraca, a economia aqui, beleza, país. O que a gente tem mais? A principal economia do mundo. Quem são? São os Estados Unidos. Como é que a máquina gira? Não. Os Estados Unidos, ele faz importação disso, daquilo, ele exporta ali, a economia é assim, assim, assim. Aí a gente entra na questão de economia, né, que eu não vou entrar tão a fundo aqui para não confundir vocês. Mas depois eu tenho um vídeo, né, que eu posso mandar para vocês no YouTube, para vocês compreenderem um pouco, e eu vou mandar, acho que é do Rei Dalio, tá? Que ele explica de uma forma bem simples, né, sobre essas coisas atreladas à economia e que eu acho que vai ficar de fácil visualização para vocês. Mas vamos lá. Então, tudo existe um motivo para a economia girar, né, seja de produtos, de alimentos, tudo tem lá seus motivos. E aí a gente tem as principais economias, né? A gente tem ali, sei lá, Estados Unidos, aí a gente tem a China, tem a Japão, né, que são importantes ali para um carry trade, que é um trade de moeda. Enfim, você vai ter ali a composição. Tem a Europa, beleza. E aí você tem os índices, né, globais. Esses índices, eles também são movimentados através de causas e efeitos. Então, o que seria dentro do macro as causas? Seria exatamente isso. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, quem está no governo é o Trump.
qual que é a postura do Trump? Ah, não, o Trump ele gosta de gastar para tentar incentivar a economia, mas esse gasto gera uma alta inflação, gerando inflação alta, os tesouros vão subir, isso vai... Enfim, isso é o macro. Então, tudo que ele fala lá vai ter um efeito. Um efeito para onde? Para o petróleo, vai ter um efeito para a bolsa, vai ter um efeito para os tesouros, vai ter um efeito em toda a escala global. Porque lá é importante também para o Brasil e para os emergentes e para todo o cenário do mundo. Porque os Estados Unidos, cara, é a maior economia do mundo. E os Estados Unidos, eles são basicamente o termômetro mundial. Então é por isso que a gente olha o payroll, é por isso que a gente olha o CPI, e por isso que a gente olha questões dos Estados Unidos, e a maioria das vezes o que mais traz volatilidade para o nosso gráfico não são, por exemplo, o IPCA. O IPCA até traz volatilidade, mas eu estou botando assim, ó, para vocês verem, dados de serviço no Brasil, como por exemplo, sei lá, um CAGED, IPCA, IGPM, que eram para direcionar bem o nosso mercado. Vocês veem que não traz tanta volatilidade como, por exemplo, um payroll da vida, né? Obviamente vai depender do ciclo, mas um payroll, um CPI que está todo mundo aguardando, vocês veem que o índice balança fortemente ali, né? Desde 2014, 2016, se eu não me engano, o índice é considerado ali o índice mais volátil, né, do mundo. Então daí vocês já tiram da volatilidade do índice. Por isso que a gente fala, quem opera índice opera qualquer ativo. Porque o Brasil, né, ele tem essa característica. Então, por exemplo, a gente, na maioria das vezes, a gente vai ser sustentado por commodities, né? E ali, commodities, a gente leva muito em consideração o minério de ferro e o petróleo, por conta das duas maiores empresas que a gente tem aqui, que é Petrobras e Vale, né? Então, enfim, isso aqui eu vou chegar. Mas vamos lá, o macro. O macro seria isso. Então, é uma fala ali do Donald Trump, é o posicionamento dele, é o que ele busca, é quem ele é, né? No sentido ali como um governador, como um presidente de um país, a questão de, por exemplo, de ciclos, né? Então, um ciclo ali da soja, do milho, um ciclo ali de barril de petróleo, uma pandemia, né? Uma guerra, uma possível rumores de guerras que venham a ser desencadeados, entendimentos, conflitos, tudo isso é o macro. São o quê? São motivos que a gente tem, né? Dentro de um cenário econômico que acabam movimentando e trazendo peso, né? Para os ativos. E aí, quais são os ativos e o que seria, de certa forma, a correlação? Então, o macro seria isso, né? Seriam esses eventos que a gente tem, né, dentro do mercado e que acabam movimentando. Porque, no final das contas, o que todo mundo quer saber, cara? Quer saber se os juros vai subir ou se os juros vai cair. É o prêmio que o país vai pagar referente àquilo. É por isso que o Fed, né, que é o Banco Central ali americano é muito importante, que o Banco Central aqui do Brasil é muito importante, todo mundo quer saber o quê? As taxas, né? Qual que é a taxa de juros, para onde vai, como é que é aquilo, como é que está a inflação, e o que dita se a economia está saudável ou não, é isso, cara, né? Então todo mundo quer saber como está a economia daquele país para, né, investir nele ou não, assim como se vocês estivessem, por exemplo, assim, ó, pensem em pessoas. Então, sei lá, vamos supor que está aqui, ó, o Antônio, o Gustavo, o Maicon, Gustavo, a Rúbia, o Everton, o Vandinho, tá todo mundo aqui, ó, vocês têm seu capital. E aí vocês querem saber, caraca, deixa eu ver aqui como é que tá, sei lá. Aí você coloca pessoas, né? Vamos ver aqui como é que tá o Trump. Aí eu não vou falar de país. O Trump ele tá assim, assim, assim. Ele é um cara assim, assim, assim. Pô, não confio nessa economia aqui não, velho. Eu acho ele muito assim, não sei. E é o que vai fazer a rotação. Não existe vácuo de dinheiro, né? Então, assim, a maioria das vezes o dinheiro, ele só vai rotacionar. Então, ele vai sair de Nasdaq SP500, onde lá o mercado já fez muito dinheiro e agora ele está no momento de correção, ele vai entrar onde? Às vezes no Russell 2000, às vezes em países emergentes. Por quê? Todo mundo já fez dinheiro lá, agora está indo para outros ativos, e aí começa a distribuição. Então, o mundo, né, ele funciona dessa forma. Então, o macro é o que movimenta. É por isso que eu vim aqui e falar para vocês, tipo assim, aí vamos lá. É igual eu falei, não é que eu sou inimigo, por exemplo, de um price action ou de, enfim, de gráfico, mas vamos lá. Hoje a gente tem um cenário mais lateral por conta disso, disso e aquilo. Aí beleza. Aí vamos supor que a gente está aqui e a gente está aguardando algum dado. Vamos supor que fosse o payroll, né? E a gente está aqui, ó, aguardando o payroll. O que a galera fala? A galera fala assim: não, a notícia não altera a tendência. Esse gráfico vai para um lado, depois vai para o outro, e não sei o quê. E todo mundo costuma falar isso em dado econômico. Ou, tipo assim, vamos supor que também tem uma fala ali, uma possível fala do Trump. Aí o que a gente tem que observar, cara? Beleza. Aí a gente vai fazer o quê? Vamos traçar aqui, ó. Aí vamos lá, tinha um LTB aqui, ó. A linha de tendência de baixa bem aqui, ó. Beleza. Ou sei lá, você traçou uma Fibonacci. Daqui até aqui, beleza, tem um alvo ali. Massa. Aí você tá ali, traçou aqui, passa para vou vender aqui, né? Porque se eu vender aqui, tem alvo para lá ainda. Ou você tá vendido, não sei. E aí, por um acaso, saiu o dado econômico do payroll. E ele vem abaixo do esperado, né? Ou em linha ali, o que poderia trazer algo positivo para o mercado. Aí o que o mercado faz? E vai embora.
E vai. Ou seja, ele vai respeitar esse LTB? Não vai, irmão. Ele vai respeitar aqui o alvo que você tinha traçado? Não vai chegar lá. Por quê? Porque o que movimentou o gráfico foi, né, a questão do macro. Então, apesar de... Porque eu também uso indicadores técnicos, ou não uso? Eu não uso Band aqui, ó. Eu não uso Stop ATR, eu não uso aqui, ó, pivô. Eu não uso aqui também. Qual a diferença de eu utilizar indicadores técnicos e de eu utilizar, por exemplo, sei lá, uma Fibonacci ou uma linha de tendência, né? A diferença aqui muitas vezes é dentro da composição. Por exemplo, eu sei quando utilizar Band. Eu sei o cenário que eu utilizo Band, seja descorrelacionado, por correlação. Eu sei que a Band é um indicador de volatilidade. Eu sei o cálculo da Band. Eu sei que o eixo zero da Band é a diária. E que no cálculo de Rust, tá? É Rust e Egark que tá bom? O cálculo aqui, dentro da álgebra, o eixo de gravidade, o ponto zero, o X é aqui na VWAP diária, e eu sei que 33,33% vai estar o primeiro desvio da Band, 66,66% vai estar o segundo, e lá ou no último vai estar 99,9%, porque a partir do eixo zero a gente tem essa variável de 1.000 pontos para cima e 1.000 pontos para baixo. Eu sei que a Band é um indicador institucional. Enfim, cara, eu poderia falar mil coisas aqui porque eu estudei a Band. Então, assim, eu sei a Band, o que ela é, como ela funciona, eu sei o cálculo, eu sei a álgebra por trás dela, e eu sei os dias que ela vai funcionar, os dias que ela não vai funcionar. E tudo bem, mas ela não deixa de ser um indicador técnico. Por exemplo, pode chegar aqui nessa Band eu ter falado tudo isso para vocês. Ah, é um cálculo disso, daquilo, não sei o que, não sei o que. Se o DI, que tá aqui, der uma pancada para cima, porque o Lula foi lá e falou bem assim, ah, é a gente contra a Faria Lima, é isso contra aquilo, e aí eu estresso o DI e o DI sobe, nesse momento aqui que eu tiver o DI, por exemplo, subindo, eu posso ter o índice caindo. E vai chegar nessa band, ele vai respeitar? Não, porque quem comanda é o macro, né? Então, quem vai comandar são esses movimentos macro. Então, o macro é o que comanda. Aí, o que, que a gente faz para conseguir filtrar melhor o macro? Aí foi onde o Davidson desenvolveu as correlações, que são esses gráficos aqui que vocês têm. Não necessariamente o índice vai ser correlacionado só por esses quatro, né? Obviamente, tem como vocês correlacionarem com outros ativos, ou por exemplo, quem opera SP500, quem opera Nasdaq ou quem opera pares de moeda, tem como vocês correlacionarem com outros ativos, né? O dólar, por exemplo, não são essas correlações. O dólar ali já é uma correlação um pouco mais complexa. Para operar dólar, você não tem que utilizar só dessas correlações, você tem que entender um pouco mais sobre política monetária, tesouro, tem que ver ali, né? Os treasuries são muito bons para você operar, tesouros americanos como T2, T5, tá? Até o T10 ali é muito importante. T10 para mim é um dos principais, tá? Um dos principais pontos ali para mim de influência no mercado hoje é o T10, tá? O T10 para mim é o Tesouro Americano de 10 anos, tá, galera? É o que mais, né, vai trazer referência para as minhas decisões ali em cenário. Sua voz sumiu, Gui. Manda aí para mim no chat, só se ficou claro para vocês aí essa questão do macro, a referência, galera. Só para eu ver aí, a gente dá prosseguimento, que eu continuo ali de correlações. Quem não postou ainda, tira uma fotinha aí, marca a gente também, para a gente divulgar lá, né, no Instagram, essa aula de hoje. Aula muito importante. Eu estou pensando em fazer uma bateria, tá, por exemplo, nessas quartas-feiras, para a gente, né, ter essas informações. Porque tem muita gente que não sabe, né, o que é o macro, como é que funciona, etc. Então, minha ideia é trazer isso daí para vocês, tá bom? Macro eu vi pelo site da Investing. Beleza. Então, ficou claro, né? Essa questão do macro é o que movimenta. Agora a gente vai para as correlações. Cara, o que seriam as correlações, né? Aí a correlação aqui seria exatamente os pontos que a gente tem. Então, aqui, ó, o que eu utilizo aqui, ó? Indexação. O que é a composição da indexação? Winfoot barra SP. Então, aqui eu estou falando que eu estou utilizando como correlação o SPFoot. Por quê? É o termômetro. Então, aqui eu estou utilizando o quê? O macro, né? Aqui eu estou utilizando principalmente o que do macro? Estados Unidos, que é o SP500. Então, utilizando, exato, o famoso index aí. Então, eu estou indexando o índice. Tem muita gente que usa só o SPFoot. Funciona? Funciona. Mas eu gosto de indexar, tá bom? Então, eu utilizo aqui da indexação. Então, para operar índice, o que eu vou utilizar? Aí vai daquilo. Vocês têm que saber a composição do índice, pô. Como é que vocês querem operar um ativo que vocês não sabem nem a composição deles? Aí você vai lá, pô, qual é a composição do índice? Ah, o índice é um derivado do IBOV, né? Então, primeiro que a gente não opera ações, a gente opera um gráfico de derivativos. Então, pô, eu estou operando um derivado. Um derivado do quê? O que é o índice?
Ah, o índice é um derivado do Ibov. O que é o Ibov? O Ibov é a cesta teórica de ações. Quais ações? É uma composição de quantas ações? Ah, são 88 ações que vão mudando de 4 em 4 meses, e desses 4 em 4 meses vão entrando e saindo. Beleza, 88. Mas quais são as principais? Ah, o Gui falou que isso é de commodities, então deixa eu ver aqui. As principais aqui. Ah, eu tô vendo aqui, ó, dentro do percentual, eu tenho Petrobras, compõe praticamente ali 14, 15% ali, né? Petra 3, Petra 4, enfim, a composição de Petrobras vai dar ali dentro da composição do índice uns 14, 15%. Ah, deixa eu ver aqui, Vale. Vale a mesma coisa. Ou seja, a gente tem ali, por isso que o Gui falou, então, que o que sustenta na maioria das vezes o Brasil são as commodities. E, pô, deixa eu ver essas empresas, Petrobras exporta minério, Petrobras exporta petróleo, Vale exporta minério de ferro. Então, pô, quando o dólar sobe é bom para essas empresas e tal, tal, tal. Quando o petróleo sobe também é bom. Por mais que o petróleo gere inflação para o mundo, o petróleo para essas empresas vai ser algo positivo. Massa, então entendi. É isso, tá? Então vocês entenderem. Ah, qual depois as outras coisas importantes ali, depois dessas da Petrobras e Vale? Ah, vem os bancos. Dentre os bancos, qual que é o principal? Ah, o Itaú. Então, o Itaú, dentro da cadeia ali do conglomerado financeiro, junto aos outros bancos, é o que mais compõe ali o índice. Massa. Então, pronto. Aqui a gente já matou, então. Por quê? Dentro das correlações. Eu tenho aqui o que eu falei para vocês do macro. Então, eu tenho um gráfico aqui correlacionado com o SP, que é o termômetro. Por muitas vezes, esse gráfico aqui, em ciclos de mercado, vocês, aí é interessante vocês compreenderem um ciclo. Como, por exemplo, é igual eu falo de dado econômico. Tem muita gente, cara, que acha que é beabá, né? Acha que, tipo assim, ah, não, hoje o payroll veio acima. Sempre que o payroll vir acima, eu vou vender. Ah, os Estados Unidos está subindo, então o Brasil vai subir junto. Ah, tem muita gente que pega, né, o macro e engessa ele. O mercado não é engessado, galera. É igual, eu vi aqui alguém perguntou de footprint. Cara, como você configura o footprint? É igual footprint. Acabei de mostrar para vocês no dólar. Quem tentar engessar footprint, quem tentar engessar correlação, vai perder, vai tomar. Por quê? Eu posso vir aqui e falar para você, ó, a configuração do meu footprint, hoje eu estou utilizando ali 4 e 3. Eu estou utilizando 4 para exaustão e 3 para progressão. Aí o Davidson já usa diferente. Não sei se vocês sabem, mas eu e o Davidson a gente usa o footprint muito diferente. Ele já utiliza mais fator progressão do que exaustão. Por quê? O footprint, primeiro, ele vai depender da sua característica para operar. E segundo, ele vai depender da volatilidade do VIX. Então, assim, se você não sabe utilizar o VIX, e se você não sabe a sua característica na hora de operar, o que você está buscando, o footprint só vai ser mais uma ferramenta, que toda hora vai dar exaustão e progressão e você não vai saber usar. Assim como o macro. Aqui eu estou passando aula para vocês, mas se vocês não souberem também do ciclo e não irem atrás, isso vai dificultar. Então, por exemplo, a pergunta que eu nem lembro quem fez, mas acho que foi o Everton, perguntou, né? Ah, Gui, tô vendo um gráfico descorrelacionado. Massa. Hoje eu passei para ele a resposta. Mas e no dia que, por exemplo, não tiver eu, não tiver o Davidson, e ele for buscar a correlação, aonde ele tem que ir? Agora ele já sabe. Ele falou, caraca, o Gui, aquele dia, ele falou, o Trump falou isso, o petróleo isso e aquilo. Ou seja, ele já pode buscar. Aonde ele pode buscar? Tem um livro que eu sempre indico para vocês, que é o Macroeconomics, que é a base, né, de tudo isso. E além disso, tem a questão de um chat GPT, cara, que você pode pesquisar ali. O ruim do chat, eu vou falar para vocês, é que muitas vezes ele traz viés, e além de trazer viés, muitas vezes o chat, ele erra, né? Principalmente porque ele não consegue ter parâmetros para o futuro. O chat ele é muito bom em parâmetros do passado, mas em parâmetros do presente para o futuro ele é muito ruim, tá? Então, mas ficou uma dica, é muito bom para estudar. Aí, o que eu acho que vocês deveriam fazer? Pegar o livro, Macroeconomics, e ler ele estudando com o chat, tá bom? Então, assim, acho que esse é o principal fator, né, para vocês utilizarem, beleza? Então, vamos lá, voltando para as correlações. Então, o macro, acho que já ficou claro, né? A gente vai utilizar disso, daquilo, beleza. Aí a gente vem para as correlações. Por que eu estou usando isso aqui? Porque os Estados Unidos é um termômetro do mundo, então eu quero ver o SP500, como é que ele está. Aí, beleza. Isso aqui é, então, lá fora. É o efeito externo que vai precificar aqui para a gente no interno. Ok, qual que é o outro? IMAT. Por que o IMAT? Índices de materiais básicos. Então, aqui dentro da composição, a gente já tem, né, nossos índices de materiais básicos. Então, aqui dentro a gente tem a composição de Vale. Só não vai ter de petróleo, né, da Petrobras. Mas aqui a gente tem o IMAT. Se quiserem adicionar ali, Petrobras, etc., não precisa, né, mas se vocês acharem interessante, tudo bem também. Mas eu gosto de utilizar só o IMAT aqui, já ajuda bastante, né, que são ali, de certa forma, nossas commodities. E depois, aí a gente tem o IFNC, que o IFNC são nossas instituições financeiras. Então, então aqui, ó, já montei o quebra-cabeça. O IBOV, a composição dele, o que influencia o setor e como que isso é influenciado. Massa. Isso é o Ibovespa. E agora a gente vai no principal, que seria o que para mim? O Sol, que é o DI. Ah, Gui, mas por que o DI é importante assim? Por que os juros é importante assim? Cara, porque todo mundo, né,
fica nessa expectativa para, por exemplo, por que a gente espera um IGPM, por que a gente espera um IPCA, por que a gente espera o governo Lula falar se vai ter corte de gastos ou não, por que a gente espera uma possível troca do governo, às vezes, para ver como é que vai se comportar, se, por exemplo, o vice que entrar vai ser o Alckmin, ou se em 2026 quem vai ganhar vai ser o Tarcísio, ou vai entrar o Bolsonaro. Por que a gente fica nessa loucura toda e o mercado ele vai precificando ali uma possível vitória, quando fala assim, o Lula vai morrer, e não sei o que, a bolsa sobe? Não é porque não é a morte do cara, mas é o que aquilo poderia precificar, né, caso ele saia e as características dele como um governador. Então, tudo isso, toda essa análise, ela vai impactar onde? No DI. Por quê? O DI vai direcionar a gente, se a gente vai precisar subir juros para controlar, desaquecer a economia, ou se, por exemplo, não, tá sem responsabilidade fiscal, o governo é a máquina de gastar, gasta. Se o governo não vai parar de gastar, quem vai ter que controlar? O Banco Central, órgão independente. Ele vai ter que fazer o quê? Subir juros para tentar desaquecer a economia. E onde a gente vê que o hiato do produto ele tem uma falha. Lá no site do Banco Central, quando você vai ler ata do Copom, comunicado do Copom, tem lá o hiato do produto. O hiato do produto, na maioria das vezes, vai significar ali para a gente o nível de produtividade. E o nível de produtividade do Brasil é péssimo, o que significa que o Brasil está conseguindo ali aumentar o PIB, etc., mas muitas vezes mascarado. Por quê? Porque o governo está injetando dinheiro, e através dessa injeção é que está acontecendo os gastos, e aí a economia está girando. Mas não é por trabalho, para as pessoas estarem ali girando, todo mundo trabalhando e está faltando. Não é por causa disso. Então, quando a gente tem um déficit dentro desses fatores, é onde acaba ali não fechando a conta. Então, a gente tem essa máquina de gastar e a gente está tendo que ter um Banco Central mais hawkish, mais duro, né, subindo os juros. Se a gente faz o que o Lula tanto fala, não, o vilão é o Roberto, era o Roberto Campos Neto, né? Agora é o Gabriel Galípolo. Não, agora o vilão é o Gabriel Galípolo, porque ele fez isso e aquilo e não sei o quê. Beleza, vamos supor que ele fosse o vilão então, e vamos acompanhar o Lula, vamos cortar juros? Aí o que vai acontecer? Você vai cortar juros para incentivar a economia, mas esse corte de juros, irmão, vocês vão ver. Aí assim, ó, eu não vou falar, mas pesquisem sobre a Turquia. Lá na Turquia aconteceu isso, tá? Pesquisem o caso da Turquia, como que era a economia, como que era lá o país, essa questão, né, do corte de gastos que o presidente ficou pressionando o Banco Central, né, e vejam o que aconteceu por lá, né. Muitas vezes a gente compara a Argentina, né, a Argentina foi muito mais uma questão de processo, né, foi muito tempo ali vivendo de uma forma grotesca, sem responsabilidade fiscal e uma dívida externa muito grande. O Brasil não tem uma dívida externa muito grande, né? Mas a gente está pagando muito caro para se financiar. Então, assim, você pagar IPCA mais 7, IPCA mais 8, significa que até 2000, com vencimento para 2060, 2000, sei lá, 35, 40, 2050, significa que você não acha que chegando, né? Tipo assim, se o Lula tá pagando esse prêmio para poder se financiar hoje, porque eles pensam no hoje, não agora, não pensa lá na frente. Se viver hoje, tá bom. Lá na frente eu não sei quem vai ser o presidente, então foda-se, eu não sei quem vai ser, a gente tem que viver no hoje. Né? É basicamente esse pensamento. Então, quando você financia títulos públicos e paga uma taxa muito alta, aí é onde entra o fluxo estrangeiro para a gente, é onde a gente tem que tomar cuidado, porque o Brasil pode ficar, né? Enfim, quem paga a conta no final disso tudo somos nós, né? Aí vai tentar vir com imposto, etc., tributação, a gente tem que tomar o risco para não ficar insolúvel, mas é igual eu falei, cara, para o Brasil entrar num risco desse, igual, por exemplo, aconteceu ali com a Argentina, Venezuela, etc., não tô falando que não pode acontecer, tem chance, se continuar, se conseguir mais 4 anos de governo, mais 8, cara, aí pode acontecer, que foi o que aconteceu com a Argentina, né? Foi longo prazo e uma dívida externa muito alta, a gente pode acumular dívida externa e também se fuder. Mas hoje não é o caso, né? É muito diferente um caso Brasil e Argentina. Aí, por isso que eu falo para vocês, o Brasil é muito diferente, né? É um país rico e a gente tem que ter esse discernimento, tá bom? Então, um macro seria isso. A questão dos juros, ele é muito importante por causa disso, porque todos os dados que saem, eles saem por uma causa, para você saber se a taxa de juros lá, se a economia do país está saudável ou não. Então, o DI aqui para a gente, ele é isso, ele é o nosso sol. Então, por exemplo, por que ele é... Porque muita gente só pensa assim, então quer dizer que o index sobe, o IMAX sobe, o FNC sobe, o índice sobe ou cai. Todo mundo só quer saber isso. Se quando um dos gráficos de correlação sobe, o outro cai. Cara, o que vocês não buscam realmente entender? Tipo assim, cara, se esse aqui sobe, por que esse cai? São as perguntas, cara, entende? Então, assim, as perguntas são muito mais valiosas do que as respostas. Quando você se pergunta, você se questiona, você tem que ir atrás daquela informação.
Então, por mais que eu fale aqui para vocês, ó, galera, quando o DI cai, o índice sobe. Quando o index sobe, junto do FNC e do IMAT, o índice sobe também. Por quê? Porque é a lógica, irmão. Se os bancos aqui estão subindo, se os materiais básicos aqui estão subindo, e se lá fora provavelmente está subindo, que é o termômetro, a maioria dos casos vai acontecer do índice acompanhar. E se o DI cai, aí agora a gente vai nessa questão de, que eu falei para vocês, de renda fixa e de renda variável, que é o DI. Então, os juros, aí a gente vai pegar os juros. Vamos lá, vocês são investidores, vocês têm, sei lá, seus 100 milhões aí, em nome de Jesus, já estou profetizando, aí vocês têm seus 100 milhões aí, ó. 100 milhões na conta de reais, vamos supor que vocês são, ou de dólares, vocês são estrangeiros. E você já botou dinheiro no bolso, já fez, e você quer investir em algum país. Aí o que você vai olhar? Pô, deixa eu ver os emergentes. Brasil, Chile, beleza. Deixa eu ver aqui o que é mais. Chile, Canadá, Austrália, massa. China. Pô, o Brasil é um país bom. Pô, mas o governo lá não tá tão bom. É uma guerra, tá acontecendo isso aqui, mas daqui 2 anos pode mudar. Beleza, vou investir, não vou investir, mas deixa eu ver quanto é que tá os juros lá. Caraca, estão pagando 8% mais IPC, 8% mais 8, IPCA mais 8%, ou estão pagando, sei lá, o juros está aqui a 3,25, 3,75. Olha os juros. Aí, pô, vamos pegar os outros. Aí a gente pega ali Chile, tá pagando 8. Aí você pega um México, tá pagando, sei lá, 7. Ou seja, pô, se for para ir para os emergentes, pô, o Brasil é atrativo, não é? E por isso que muitas vezes o nosso real, ele voltou também a performar bem, porque as pessoas voltaram a comprar título aqui e olharam um copo meio cheio, meio vazio, porque final do ano, cara, todo mundo chutou o balde, entendeu? Pô, não sei o que, dólar bateu ali 6,20, 6,30, mas aquele lá foi o cenário catastrófico. Para piorar, tem que vir um cenário pior do que aquele. O mercado precificou, agora ele reajustou, balançou e está ali agora entre esses 5,70, 5,90, né? Pode ficar ali, né, nessa região. Virou o novo 4, né, que a gente tinha ali como referência. Então, assim, é ruim para a economia, dólar caro, petróleo caro, é porque o petróleo está nas baixas, mas eu tô falando assim, numa escala global, tá? Sempre que o dólar se fortalece, o petróleo fica caro, e dentro da composição a gente tem isso, é ruim para o mundo, tá? O petróleo gera inflação para o mundo e o dólar, né, ele empobrece o mundo, porque tudo praticamente é cotado em dólar, todas as commodities. É por isso que a gente tem que ter atenção, né? Então, vamos lá. DI. E aí a gente tem a nossa bolsa. Por que que quando o DI sobe, a gente diz que a nossa bolsa ela tende a cair? Por que que esse gráfico de correlação acontece na maioria das vezes? Porque quando o prêmio aqui aumenta, galera, então, por exemplo, vamos lá, vocês têm seus 100 milhões. Será que vocês vão para um ativo de risco, que é a bolsa, que tem chances, né? Pô, Brasil, país emergente, governo ali do Lula eu não confio porque não tem corte de gasto, não tem planejamento. A lei orçamentária de 2025, que era para ter sido entregue ano passado, não foi entregue ainda. A gente já está em março de 2025 e não foi entregue. Parabéns pro Brasil. Aí 2026 tem que fazer também. Então, assim, olha o ninho de gato. Aí o cara fala assim, porra, beleza, o Brasil tá se fudendo ali, tá acontecendo isso e aquilo, eu não vou precisar ativos. Para mim já estão no preço ali, etc. Quer saber? Eu vou aqui pegar um título aqui que eu posso me garantir. Então eu vou pegar meus 100 milhões, cara, e vou investir numa renda fixa aqui. Pronto. Aí desses 100 milhões, vamos supor que a renda fixa, vamos arredondar? Vamos botar aqui. Ó, 100 milhões. Vamos botar aqui. 100. Pronto. O cara tem lá seus 100 milhões, né? Desses 100 milhões aqui, vamos supor, né, que esteja pagando aí para ele 1%, né? Então assim, pô, vamos botar que esteja pagando aí 1% ao mês para ele. Ele tem, de certa forma, ali 1 milhão garantido. Para quê? Para fazer nada. Só para investir e deixar o dinheiro aqui, né? Aí vai daquilo, né? Obviamente, o dinheiro que você aplica num tesouro, ou seja, no CDB, ele tem outros meios para girar. Mas seu dinheiro vai estar lá, vai estar garantido, né? Obviamente tem que ver essa questão do FGV, mas é isso, cara. E aí a galera prefere ficar em ativos de segurança, ativos ali que vão garantir algo para eles, do que, como por exemplo, o Tesouro Americano, né? Tá pagando ali 4,75, 5. Então, quem garantiu, às vezes prefere ir para esses ativos, né? Ativos ali de proteção, ou ativos ali que são mais atrativos na renda fixa, porque o juros está alto e geralmente as bolsas performam ruim. Por quê? Porque a economia não vai estar girando, vai estar isso, vai estar aquilo. Então, é isso que acontece na maioria das vezes na questão aqui dos juros, tá, galera? É por isso que quando a gente tem um estresse nos juros, e quando eu falo estresse é o juros subindo, a gente tem uma bolsa performando um pouco negativo, porque esses juros, né, ele impacta dessa forma. Beleza? Ficou claro aqui, galera, para vocês nas correlações? E aí, para finalizar, né, além de tudo isso, tem o VIX, tá? O VIX é o que eu utilizaria ali para finalizar
toda essa explicação. E o VIX, o que acontece? Deixa eu pegar o VIX aqui. Aqui, ó, o VIX, né? Vocês encontram também lá no site da Invest, né? Mas o que seria o VIX? O VIX, ele é o gráfico de opções da Bolsa de Chicago, tá? E ele é um gráfico ali de opções de derivativos, ou seja, tem muita montagem e desmontagem de posição, né, dentro do VIX. E quando as pessoas estão montando posição dentro de opções, geralmente eles estão defendendo. É por isso que a gente costuma falar, é o índice do medo, porque quando esse gráfico estoura e tá todo mundo ali montando posição, significa que a galera, né, já tá com os olhos bem abertos do que o VIX BR serve, tá? Mas, Evandro, você tem que fazer o backtest. Tudo serve, tudo. Só que vocês têm que fazer o backtest, tá? Então, por exemplo, gráfico de opções, o que significa? Opções de derivativos, por que monta a estrutura, como é que é montado, por que quando o VIX sobe a bolsa cai, por que quando lá cai, só que aí é o ponto de atenção. Se vocês observarem a questão do VIX e vocês olharem, vocês vão ver que o VIX, nesses últimos dias, nesses últimos anos, de lá para cá, ele não tem correlacionado muito com o nosso mercado. Por quê? Os fatores externos, eles não estão num ciclo de mercado que a gente viveu. A gente está vivendo um ciclo que é muito diferente. Por mais que, Gui, mas teve a bolha.com, que foi lá a internet em 2000. Só que, cara, o que a gente vive hoje, dentro desse ciclo, é o quê? Um ciclo pós-pandemia, que os Estados Unidos, o Fed errou muito nos juros, os emergentes acertaram muito, então a gente teve esse ciclo ali controlado, né? Ali para, por exemplo, Brasil, cara, né? O Campos Neto para mim deu aula, Chile foi muito bem, México foi muito bem, lá fora, mano, Europa e Estados Unidos tomaram, viveram ali, tipo assim, porque demoraram a subir e quando foi subir já foi tarde, e aí a economia desaqueceu, pô. Estão vivendo ali um cenário muito ruim, é porque a maioria das pessoas tem bolsa lá, e aí vem o fator, cara, dessas inteligências artificiais e dos semicondutores, que foi algo assim, foi um boom, cara, foi um boom, sabe? Igual quando o Lula pegou aqui o boom das commodities, lá, China, etc. Cara, pegaram um boom, né? Não tô falando que não vai continuar, não vejo como, tipo assim, a inteligência artificial é uma bolha, não. Eu acho que ainda tem muito para desenvolver, mas pegaram um boom, não tem como a gente falar que não pegou. A Nvidia subindo 160, 150 no ano. Aí você vai ver lá, 70% das famílias estavam posicionadas. Então, o fator de pobreza que poderia estar acontecendo, desaquecendo a economia, não existiu porque a maioria das pessoas lá investe em bolsa. E como as empresas subiram e performaram bem, né, principalmente semicondutores, as sete magníficas ali, Apple, Microsoft, a Alphabet, Tesla subiu muito bem também, apesar de não ser das sete magníficas, elas subiram. Deixou muita gente rica, ou muita gente, pelo menos, com dinheiro. E aí veio Natal, Ano Novo e tal, o americano foi gastando. Agora começou a desaceleração, por quê? A bolsa lá começou a corrigir. E antes era tipo assim, corrigiu, comprou, corrigiu, comprou. Agora a gente já viu, né? Aí a gente vai nos fatores técnicos, a gente já viu, por exemplo, a SP500 perdendo a média móvel de 200. A gente já tá vendo alguns fatores, cara, acontecendo lá de uma correção maior. E se acontece essa correção maior, os americanos que estavam posicionados e que tinham esse poder de compra, eles começam a perder esse poder de compra. Uma coisa eu tô falando dos americanos, cidadão que tá ali na bolsa, tipo assim, a sardinhada. Agora, os investidores, meu irmão, eles já lucraram, já botaram no bolso e agora eles vão o quê? Deixa eu ver aqui quem tá se fudendo. China tá se fudendo, tá barata. Brasil, emergente, tá se lascando. Aí é onde começa a ter esse fluxo para emergentes. Porque por mais que o cenário lá esteja ruim, tem alguns emergentes que começam a fazer interesse aqui para nós. Aí é por isso que acontece esse ciclo, entende? E aí começa a rotacionar, que eu falo para vocês essa questão de rotação, não existe vácuo. Então, a rotação desse financeiro, desse mercado, ele começa a rotacionar. E aí esse dinheiro vai entrando para emergentes. É por isso que eu falei, cara, tudo depende do ciclo. Não é eu vim aqui falar para vocês, quando daí sobe o índice cai. Geralmente é, geralmente. Aí é onde assim, vão sempre pela regra do que pela exceção. A regra é, mercado correlacionado, mercado bonitinho, aqui sobe, ali cai. Só que vai ter o dia da exceção, que quais são os dias? Geralmente dias como hoje, voltando de carnaval, cenários em que a gente tem o Trump falando uma coisa, o mundo reajustando, fator de guerra. Aí são dias, cara, que você pode esperar que o mercado vai estar um pouco mais bagunçado. Gui, não tô preparado para esses dias e tal. Não, Gui, não me importa esses dias. Eu vou seguir meu operacional, vou esperar na região e pronto. Cara, é isso, entende? É só a decisão. Tipo assim, não significa que em dias assim você não deve operar, como também não significa que em dias assim você deve ir lá e operar. Vai depender do seu plano. Em dias assim, que volta do feriado, aí tem esse cenário todo bagunçado, a única coisa que eu faço para vocês, igual eu falei aqui, é o quê? É evitar. Eu evito essa região do meio. Olha como é que tá bagunçado, cara. Olha aqui, ó. VWAP diária, 50. O cara que ficou tentando comprar ou vender aqui, tomou. Agora, quem esperou uma extremidadezinha, por exemplo, não, Gui, beleza.
Eu esperei aonde? Máxima e mínima. Eu fiz algum trade? Não, porque não foi lá. Mas o cara que falou assim, não, Gui, eu vou esperar uma extremidade, essa região de máxima aqui, vou esperar um footprint, tocou na band aqui, eu entrei, peguei, depois tocou na 200 ali, eu achei interessante, tocou aqui na terra, eu também achei... Enfim, eu não sei o que vocês operam, como vocês operam, mas a única coisa que eu quero é que vocês entendam isso, sabe? Vocês compreenderem, através do macro, trazer para o índice, porque não adianta nada também eu fazer uma análise do caralho aqui. Os Estados Unidos isso, o Fed vai cortar juros, igual eu faço aqui na sala direto. A gente faz uma análise do caralho, pá, pá, pá. Aí eu vou virar economista, pô, porque se eu faço essa análise do caralho, vejo que hoje é dia de compra ou de venda, mas chegar lá nas regiões e eu não executo, eu vou virar economista. Aí eu viro economista, né, e pronto. Mas o que eu tento fazer aqui todos os dias com vocês na sala? Igual, pô, eu passei o casezinho para vocês de dólar quando tava 6,30, né? Aí o case eu passei de a simetria do dólar, o dólar poderia bater o quê? Os 5,80, 5,90, lembra? Que eu falei, galera, o Brasil tá descontado 40% dos emergentes, os emergentes estão 40% descontados da América. Então, a gente pode ter essa rotação, o real pode se fortalecer. Lembra que eu falei que o real provavelmente iria se fortalecer, o dólar iria cair, mas que não era por efeitos aqui internos, seria por efeitos externos por conta do DXY, lembra? E aconteceu, né? Aquela venda eu observei, fiz todos os meus estudos e pá, beleza. Depois, quando o dólar tava lá, seus 5,66, 5,70 e tal, qual foi a outra tese que eu falei para vocês, galera? Eu via margem para o dólar continuar caindo, porque aqui o DXY caiu forte, acho que o DX tinha caído no dia 1,5%, 2%, e o índice, né, o índice não, o dólar em paridade com o real, que é o mini dólar, não tinha acompanhado, ele caiu só 0,80, eu falei, caraca, teve alguma simetria que foi errada, porque se o DX corrigiu isso e o nosso real não acompanhou, tem alguma coisa aqui. Aí passei para vocês a tese, as correlações do dólar, falei para vocês sobre a política monetária dos Estados Unidos, política monetária do Brasil, falei sobre o DI, falei sobre o petróleo, que são as correlações do dólar, falei sobre o PETAX, né, que são os cálculos, essas são as correlações, tá? Então, para quem perguntou sobre correlação do dólar, já anota aí, né? Petróleo, pode anotar ali tesouros, pode anotar ali ouro, pode anotar política monetária do Brasil, se você for operar mini índice, né, ou mini dólar, política monetária aqui, política monetária lá, e acho que está bom. E o DI, né, aqui. Acho que é porque o dólar é muito mais correlação, galera. A moeda é muito diferente. E a moeda impacta. Eu acho mais difícil a correlação do dólar. O dólar, eu acho que assim, é mais fácil vocês irem lá, operar da seguinte forma: ver a correlação do DI, ver os tesouros, ver DXY, que é o dólar em paridade com as outras moedas, o dólar em paridade também com os emergentes. E além da paridade com os emergentes, espera um footprint, cara, nas regiões tipo de band, numa região ali de 365, numa região de máximo. Bateu o footprint lá, mano, na região que você já tinha mapeado e é um indicador bom, e o DI tá na região boa, entra. Porque se você for operar a correlação de dólar, vocês vão ficar doido, que é muita coisa, entende? E aí o dólar, né, quando tava 5,70, eu tô no swing trade de dólar. Eu tô comprado a 5,71, 5,72, né? E aí já chegou a bater, já soltei parciais, tô só no trailing stop. Então, assim, foi algo que eu estudei e falei assim, meu irmão, já estudo pra caralho, já tô fazendo isso aqui, vamos começar a executar, né? Tanto que a primeira aula que eu quero trazer para vocês aqui, para quem tá no plano anual, né, da sala educacional, do trade de DI, que o Davidson sempre fala, ele não sempre fala, tô no trade de DI, tô no trade de DI, mas quem aqui sabe fazer? Não tem. Então a nossa ideia é trazer essa aula aí para vocês saberem a margem que precisa para operar um DI, se vai operar o DI 1,26, o 27, o 28 ou 29. Então, nossa ideia, né, para quem está no plano anual, é mostrar para vocês, caraca, como é que vai ser esse trade aqui de DI, qual que é a margem que precisa, porque, velho, tem tanto trade mais fácil do que operar DI trade em mini índice, mini dólar, que vocês não estão entendendo. Operar pares de moeda, como, por exemplo, um carry trade. O Japão, ele provê liquidez para o mundo porque a taxa de juros lá é muito baixa. Então, todo mundo pega dinheiro lá, então é mesmo que você pegar dinheiro com a agiota a 1% e emprestar para os emergentes ali, né, a 10, 15%. Então, você pega esse dinheiro, essa agiotagem aqui com um e vai distribuindo para o outro. Tem muita gente que faz esse carry trade, né? O problema é quando a volatilidade, né, do Japão, igual está acontecendo agora, os juros lá começam a subir, a economia começa, de certa forma, a acelerar e essa inflação bate. A gente tem um desmonte. Quando tem esse desmonte, cara, aí muita gente é estopada, porque muita gente tem ali, não, o Japão é isso e aquilo, e aí acaba rolando, né? Mas compreendem o macro? É só para vocês não confundirem. Se você entrar aqui em Japão, em carry trade, aí vai confundir mais ainda. Mas é isso, tá? A aula de hoje. O macro são esses fatores. O que eu traria de externo ali? Né? O que a gente tem de cenário externo? A gente tem o próprio SP500, que são as bolsas americanas, aí a gente tem SP500 são as 500 principais, né? Mas tem ali Dow Jones, Nasdaq, né? Nasdaq é setor de tecnologia, Dow Jones ali são empresas mais, como é que eu vou dizer assim, tradicionais. Você tem o próprio Russell 2000, cara, que para mim é um gráfico de correlação muito bom
Anotem aí, a galera chama de Russell Townsend, né? Que é o 2000. Aqui, ó. Cara, o Russell 2000 para mim é um dos melhores, tá? Gráfico de correlação que a gente tem em relação ao Brasil, em relação a esse ciclo. Geralmente, quando o Russell tá subindo, a gente sobe aqui também. Quando lá tá caindo, cai aqui também, tá? É um gráfico de correlação ali que fica interessante ali para vocês darem uma olhada, né? Nesse fluxo ali de rotação. Aí, beleza. Então, bolsa lá fora. Por que que China é tão importante, cara? Por conta de Vale. A gente exporta. E a China, ela é o país principal para todos os emergentes. Se a China vai bem, ela consegue empurrar, por exemplo, o Chile é o cobre, aqui no Brasil, o minério de ferro. Então ela consegue empurrar as outras commodities, tá? Então, tipo assim, cara, a China, ela tem uma grande importância aqui pra gente, tá? Então, assim, ó, por ordem, o que que eu levaria em consideração que vocês têm que estudar de correlação aqui, ó? Eu levaria em consideração isso daí, tá? Que eu mandei pra vocês. Ó, eu estudaria Estados Unidos, para compreender, obviamente, a principal economia do mundo. Depois a China, que é nosso principal parceiro comercial. E todos os motivos ali dela, etc. Ver como que ela age, etc. Se a China começar a andar lá, vocês vão ver que o Brasil vai junto. É porque a China tá se fudendo, velho. A China deu uma ameaçada esses dias, o Brasil veio junto, mas tá uma situação lá muito difícil na China, sabe? Tá todo mundo com medo de acontecer uma japonização. Depois pesquisem o que aconteceu no Japão, 1984, se não me engano, 94. Pesquisem o que aconteceu no Japão, tá? Não vou lembrar o ano, mas aconteceu. Que foi essa derrocada deles. Pesquisem também, tá? Pode acontecer o que aconteceu no Japão, na China, e tá todo mundo com esse receio. E estudem também já que vocês vão estudar sobre isso, Índia, porque a Índia é para onde as empresas podem estar olhando, tá? Eu tenho, tá? Eu tenho Índia dentro de ETF e eu tenho também eu tenho Argentina, tá? Tenho alguns da Argentina, tem VB11, né, dos Estados Unidos também, mas Índia e Argentina eu tenho pelo valor, né? Tava muito descontado. E o Milei eu via com bons olhos, né? Apesar dele ter feito uma cagada do caralho lá semana retrasada ou passada, que foi naquele negócio de cripto lá. Loucura aquilo ali. É excesso de confiança, né, velho? A pessoa não pode acertar uma, duas vezes que depois ela vai perdendo o fio da meada, mas assim, já lucrei bem, né, em relação a isso, vamos ver. Mas eu tenho, tá? Tava muito descontado. E estudo em Índia, beleza? Aí a gente tem, beleza, já falei Estados Unidos, China. Aí o Brasil, obviamente, a gente tem que entender toda a composição aqui do Brasil, cara, por mais que, não envolve política, envolve pra caralho, tá, gente? Não tem como, cara. Tipo assim, é quem governa, né? Então não tem como a gente falar que o país vai andar ou não, dependendo ali de quem tá no governo. Eu não tô falando, tipo assim, o Lula ou o Bolsonaro, não tô falando nomes principais, eu falo da característica do governo. Então, por exemplo, o PT, né? Enfim, a oposição ali, eu falo dessas características, né? Direita e esquerda, tem que olhar as características e o que pode impactar na gente. E a Europa entra ali em segundo plano, tá? A Europa, para mim, ali, tipo assim, tem influenciado muito pouco a gente, tá bom? Se vocês perceberem, a Europa quase nada. Mas é interessante vocês saberem por quê. A paridade do euro com o dólar. E aí a Europa também caminhando ali, ela depende muito dos Estados Unidos, né? Mas se lá caminhar também, aí tem a relação ali que tinha aproximado, né? Latino. Esqueci, mas era os países da América Latina, né, com os países da Europa. Enfim, alguns pontos que podem ali, né, as tarifas do Trump para a Europa também, cara, tem que ficar muito de olho nisso. E os emergentes, cara, que são, de certa forma, nossos concorrentes, mas não são, porque, assim, quando o mundo busca ativos de risco, ele não vai entrar, tipo, 100% em Brasil, ele vai vir aqui em Brasil, México, Canadá, ele vai distribuir, entendeu? Ele não vai botar tudo em uma cesta só. E ele, se os emergentes vão bem, se as moedas vão bem, e o Brasil tende a acompanhar. Quando que vocês têm que ligar o alerta? Quando, por exemplo, igual eu falei para vocês, o DX caiu, aí no dia que o DX caiu, eu fui ver o dólar em paridade com os emergentes. Aí eu vi que em relação ao México, a moeda mexicana, o peso mexicano tinha ido muito bem, eu vi que o peso, né, do Canadá tinha ido muito bem, né? Enfim, o dólar, né? O dólar canadense. Eu vi, enfim, vi tudo. Eu falei assim, caraca, velho. Todos foram, tipo assim, acompanharam, a Austrália ali acompanhou. Por que o Brasil não acompanhou? Aí é a hora de você ligar o alerta, tem alguma coisa errada, tá? E aí vocês estudam dessa forma aí que vai ajudar muito vocês. Beleza? Time, é isso, eu acho que falei tudo de correlação. E aí, cenário externo é isso, né? As bolsas, China, Europa, aí dentro da composição ali, vocês podem utilizar também as commodities, né? O ouro, sempre que o ouro estiver subindo, mais de 1%, galera, fiquem de olho, tá?
Porque o ouro, ele é ativo de proteção, assim como o que eu falei para vocês, tá? Os tesouros, T10, pode utilizar o T5, T2, tesouros americanos lá, na maioria das vezes, esses são os principais ativos de proteção, tá? Então, o ouro, os tesouros, estão ali como os principais ativos, pesquisem eles, tá? Vão ser ali os principais para onde esse gráfico pode rotacionar. Então, se o gráfico está buscando ativos de proteção, geralmente os ativos de risco, que são as bolsas, que é o que nós operamos, eles tendem a cair. Então, fiquem de olho nisso. Beleza? Aí, commodities eu já falei, correlação aqui eu já falei também. Pô, tudo. Pronto, com essa mentoria aí para vocês. Começar o mês de março aí bem, tá? E para quem tinha dúvida sobre o que movimenta, etc., igual eu falei, cara, não é que, tipo assim, eu não confio em, vou traçar uma Fibonacci. Pô, eu uso indicadores técnicos, pô. Vocês estão vendo aqui uma média de 200, uma Band. Só que vocês têm que saber utilizar. Quando vocês vão utilizar a Fibonacci, como é que é feito o cálculo, quem desenvolveu, como é que vocês vão traçar. Enfim, cara, tudo, né? Indicador, para que você utiliza um pivô, como que é o cálculo do pivô. O pivô é feito com base no dia anterior, o cálculo dele. As bands é feita no dia de hoje, ele vai acompanhando ali. Ele é feito assim, assim, assim. Então, por isso que a band movimenta, porque ela acompanha o volume do preço médio ponderado e vai fazendo isso aqui, lá a média móvel, o que que ela é, qual a diferença de uma aritmética. A aritmética, ela vai ser o cálculo ali meio que de álgebra normal, então você vai somar tudo e dividir pelo período. O exponencial não, você já vai dar um peso maior para os últimos, então por isso que a exponencial geralmente, né, ela é feita para cenários ali em que a gente quer acompanhar tempos maiores, e uma aritmética é feito mais quando você quer acompanhar períodos. Então, por exemplo, por que uma média móvel de 200? Porque no ano são 200 dias úteis e vai ser a média praticamente do ano. Uma média de 50, porque são, sei lá, os 5 períodos ali que a gente tem da semana, uma média de 20. Por que 20? Porque são 20 dias úteis, então essa média de 20 ela vai ser aritmética, porque é a média mensal do mês, baseada, né, numa média ponderada. Então tudo isso, cara, vocês têm que estudar, sabe? Tipo assim, eu sei que é muita informação, mas vocês têm que estudar, beleza? Não tem pra onde correr, galera, não tem pra onde correr. É isso, time, fica essa aula aí, né? Foi rápido, foi bom, 11 horas já. Pra mim não deu trade aqui hoje. Eu já imaginei, tá, que o gráfico ia ficar consolidado, por isso que eu quis trazer essa aula pra vocês, por isso que eu quis fazer a aula também gratuita, porque senão vocês iam ficar só pro dia 19. Porque, quarta agora não teve. A quarta que vem, né, que eu vou dar dando mentoria, vai ser o CPI, não vou estar aqui. Aí ia ficar só pro dia 19. Eu falei, cara, vou antecipar, vou fazer na quinta, todo mundo voltando de carnaval, voltando com a mente fresca, descansado. Eu já coloco um problema ali na cabeça da galera, para eles aprenderem de correlações, macro. E é isso, beleza? Alguma dúvida, manda aí no chat quem tiver, tá? Quem tiver dúvida aí, manda aí no chat, que eu vou respondendo. Deixa eu ver aqui se tem alguma. Eu vou passando aqui o olho, né? Mas se quiserem ir mandando aí, vão mandando. Aqui eu já tava lendo. Bom dia, Gui. Peguei o dólar no 564 no 1 minuto. Depois de ele testar fundo pela terceira vez, dei rejeitar. Boa, Thiago. Parabéns, irmão. Deixa eu ver aqui, 564 no minuto. Bom trade, cara. Deu o time de rejeição do minuto, né? Bom trade aí, cara. Bom trade. Stop a gente ficava abaixo. Eu teria pegado no 63, tá? Ou no 62. Dependendo aí das correlações ou do footprint. Vale muito a pena pegar as aulas práticas. Bom dia, o que está acontecendo com o mercado? Isso aqui eu respondi. Me indica por onde estudar indexação. Lucas, cara, essa indexação aí é pelo próprio site da Neológica vai explicar a indexação, mas vocês não vão ter aulas gravadas no YouTube, não, tá? É igual Footprint. Eu já vi algumas aulas, né, do Footprint pelo YouTube, são muito ruins, cara. Mas, enfim, não vai ter, cara. Eu indico ou a especialização do Deison, tá? Ou se você tiver minha mentoria, vai ser na quarta aula, terceira aula, não lembro agora a indexação, tá? Mas lá eu falo sobre o Homem-Fera, a máquina, como que chama o cálculo da Band mesmo? É o cálculo de Rush e Egark, tá? Como que configura o footprint? Já falei, né? Meu footprint ali, hoje ele tá 4,3, né? Deixa eu ver aqui, na verdade. Tá 3, tá 4,3. Ótima aula, como sempre. O famoso index, cereja do bolo. Quais as correlações para o dólar? Manda aí, tá? As correlações aí para o dólar. Esse negócio é massa. Qualquer tempo gráfico, o cara vai ter topo e fundo. Indicador isolado, ingesta do mesmo jeito. Gui, sou novo aqui, não entendi direito qual VIX você olha. Tem algum ticker disso? Cara, é o VIX CBOI, tá? CBOI VIX. Alvin, a ideia, então, é usar a correlação de forma estatística. A maioria dos ativos ditando uma direção. Tipo, Aníbal, é isso. Você vai ter ali, né? Obviamente, você tem que compreender o macro.
Não é nem estatística, é tipo assim, ó. Você compreendeu o macro, Aníbal. Aí você tem lá, hoje vai ter temporada de balanço do Itaú. Se é o Itaú, o que provavelmente vai movimentar ali? Quem vai puxar mais o gráfico? Vai ser o FNC. Vamos supor que você tem uma agenda vazia hoje, não tem nada de juros. Então, hoje, o DI é um gráfico que você pode meio que colocar de lado. Por quê? Ah, não tem indicadores ali, por exemplo, não tem um PMI, ou não tem nada, não tem um IPCA, não tem nada ali que vai movimentar o DI hoje. É uma agenda vazia. E o Lula não falou nada, não tem nada de política externa, o Trump não falou nada. Quem vai puxar geralmente, né, se a gente tem uma agenda vazia ali, vai ser o index, vai ser o cenário externo junto do IFNC. Por quê? Porque 70% do capital que entra aqui para a gente, né, da nossa bolsa, entra através de fluxo estrangeiro. São os estrangeiros que tendem a movimentar. E o estrangeiro, quando entra na nossa bolsa, quais são os ativos que ele entra ali? Ele entra em bancos, né, que são nossas instituições financeiras. É por isso que a FNC ele puxa muito, tá? E configuração do envelope do index é uma só ou tem que ficar corrigindo ela? Tem que ficar corrigindo, tá, Geison? Você vai ficar corrigindo de acordo com o VIX, tá? O VIX-BR não serve. Que aula, muito obrigado, Alvin. Valeu, Lucas. Valeu, Evandro. Gui, eu estou fazendo exatamente isso. Somente quando tudo alinha 100% eu clico e pronto. Boa. Aí, Evandro, é isso, cara. Ou você, tipo assim, igual eu expliquei agora do cenário. Tem dias que quem vai comandar é o FNC, tem dias que quem vai comandar é o IMAT. Por exemplo, qual é os dias que eu acho que o IMAT tende a puxar bem, galera? Dias que a gente tem alguma informação da China, como, por exemplo, o Politburo, ou a gente tem ali, sei lá, deixa eu ver aqui o que é mais que poderia impactar a China. Cara, mais isso, né? Atualmente, só incentivos, né? Através do Politburo ali. Que análise boa, genial. Valeu, Eduardo. Tamo junto, mano. Parabéns pelas explicações. Quantos anos estudando e quantas horas por dia? Jefferson, cara, eu tô estudando desde 2019, cara, mas assim, ó, de 2019 a 2020, 21 ali, eu considero assim que eu perdi meu tempo, porque eu fiquei estudando muito, cara, essa questão de price action e tudo. E não que tenha sido ruim, porque hoje eu compreendo algumas coisas, até para poder explicar para vocês. Mas não é o que movimenta, sabe? Eu estudei muitas vezes o efeito ao invés de estudar a causa. E quando a gente estuda o efeito em vez de estudar a causa, a gente acaba perdendo muito tempo, sabe? Mas depois que eu aprendi sobre o macro, cara, e eu comecei a gostar do macro, que é tipo assim, caraca, isso aqui movimenta, isso aqui faz isso, aqui, aquilo. Não vou mentir para vocês, cara. Eu estudo muito, velho. Muito. Eu não sei assim as horas, mas é muito estudo. Já fiz assim, ó, só com curso ano passado ali de macro, eu peguei, ó, o Macroeconomics, né, que foi o livro, eu já li 3 vezes, tá, o Macroeconomics. Já li o do VIX, já li, deixa eu ver aqui, tem mais, já li o Introdução à Macroeconomia, a Introdução à Economia, já li. Aí tem livros de trade que eu já li também, como aquele do Mark Douglas, acho que é Mark Douglas, Trading the Zone, é dele? É um livro muito bom. Psicologia Trader. Tem um que eu tô lendo agora que é Magos do Mercado. Eu leio muito, sabe? Cursos que eu fiz de macro muito bom que me ajudaram foi do Fernando Urich, né? Ciclos de mercado. Muito bom, sensacional para ciclos. O Pablo Spy é muito bom para indicadores econômicos, tá? O Toro 1, 2 e 3. Deixa eu ver o que mais. Tem um que eu vou estudar esse ano que é o do Igor Mundstock, que é não sei o que macro, análise macro. Enfim, só cursos de macro, sabe? Depois que eu fiz a mentoria do Davis, eu só peguei curso macro. Eu não fiz mais nenhum de day trade, mas fiz todos macro. Aí peguei de derivativos também, enfim. Tô diversificando, sabe? Tô querendo ir para outros rumos aí também, diversificar e investir. E qual instrumento você utiliza para comprar Argentina, por exemplo, cara? Cara, na sua corretora, tá? Na sua corretora lá. Aí tem como você comprar através da bolsa, né? Aí você teria que abrir por uma corretora de lá, mas eu gosto muito de comprar ETF, tá? É igual comprar lá IVVB11, tá? É só você ter conta aí na Genial ou no BTG e falar com o seu assessor. Ele vai te mostrar um caminho mais fácil, tá? Gui, pra galera do anual, tem conteúdo sobre Forex também? Tem, tá, Evandro? Inclusive, galera que tá no anual, eu tenho umas 3, 4 aulas para liberar para vocês de Forex, né? Tem 2 da Carla, tem uma minha. Tem muito conteúdo de Forex para liberar. Que aulas, meus amigos. Perfeita. Começando do zero, irmão. Tá me ajudando muito. Valeu, Paulo. Tamo junto. Poderia repetir o nome do livro, por favor? Eu vou mandar lá na comunidade, tá, Nível? Eu vou mandar lá para vocês em PDF. Qual a configuração da média de ouro? 50 exponencial. Como funciona a sua mentoria? Aníbal, são 10 aulas, tá, mano? São 10 aulas. As 5 aulas são da mentoria, né? Aí a primeira aula é eu explicando para vocês sobre o macro, a movimentação.
o micro, explico para vocês tudo sobre correlação, como funciona. Aí eu vou mostrando, né? Aqui é porque eu tive que passar rápido, mas ali na mentoria, como são 2 horas de aula cada, aí eu vou mostrando para vocês onde que identifica, a rotação, mostro exemplo. Aí na segunda aula eu falo só de correlação, falo da indexação, como é que configura, falo dos indicadores que eu utilizo, quais os cenários que eu utilizo. Aí quarta-feira é uma aula que eu passo para trade de abertura, trade do mercado à vista e trade da Dow Jones, né? Porque 9 horas leilão, 10 horas à vista, 10h30 Dow Jones. Para cada um você vai utilizar uma correlação diferente, porque esse horário a volatilidade muda. Nesses horários, galera, de 9 horas até 9h10, de 10 horas até 10h10 e de 10h30 que vai voltar Dow Jones até 10h40, eu não utilizo a correlação 100%, eu prefiro utilizar a leitura, né, enfim, né, das commodities, das ADRs, pro leilão, por exemplo, e pro à vista, e do EWZ e da Dow Jones para quem vai pegar a Dow Jones, tá? 10h30, né, quando voltar dia 9, até o momento ainda tá 11h30, beleza? Aí são essas 5 aulas, aí depois eu tenho 5 aulas extras, né, 5 aulas bônus. A primeira é de dados econômicos, que eu ensino vocês a como pesquisar um dado, mensurar ele, operar um dado econômico. A outra é operando o dado. Aí tem outra aula que é sobre footprint, uma aula sobre... não vou lembrar, mas tem 2 aulas extras, né? Uma é sobre o panorama da semana e tem outra, cara, que é o trade de abertura, né? Na prática. É uma aula minha e do Davidson, beleza? Aí são essas 10 aulas do digital. Aí vocês assistem as aulas do digital e depois tem essas aulas práticas que eu tô falando para vocês, que vão ser as aulas do dia 10 e dia 11. Aí vocês assistem, vão voltando, vocês podem assistir, reassistir, voltar, pausar, olhar, ver tudo, e depois eu faço as aulas práticas, que a gente aplicando esse material. Aí nas aulas práticas é o quê? A gente vai estar aqui, eu vou explicar para vocês um por um das correlações, movimentação, vou mostrar na prática, vou mostrar time de entrada diferente aqui da sala, que eu só falo a região. Nas aulas práticas eu falo mesmo, ó, a entrada seria aqui nesse candle, o stop seria de 100 pontos, a primeira parcial seria aqui de 150, o alvo ali, eu vou traçando as linhas para vocês verem, né, onde seria a entrada mesmo. É porque na sala eu não faço isso porque isso caracteriza call, né, e aí eu tô operando, então assim, pô, eu ia ter que ficar sem operar todos os dias. Então assim, são dias que eu já reservo, né, para na semana ali que eu for dar as aulas, tomar mais cuidado para não ter denúncia nessas coisas, porque a galera é maldosa, né? Sei lá, o povo tem inveja, não sei, eu não entendo, né? Igual o Deison foi denunciado já umas 2, 3 vezes. A gente tá aqui, a gente tenta passar, né, de certa forma, o bem pra galera e a galera, não sei, cara, não sei, mas enfim, ser humano, né? A gente nunca vai entender ali. Por exemplo, eu jamais vou torcer para vocês se fuderem no mercado, sabe? Tipo assim, entrou na operação, vai tomar um loss, não sei o quê. Jamais, cara. Todo o conhecimento, tudo que eu passo aqui para vocês é pensando no bem de vocês, sabe? É que vocês realmente conquistem ali o sonho de vocês têm família, pô, vocês têm sonhos, vocês têm planos. Eu não entendo o ser humano que é capaz de torcer contra o outro ser humano, né? Mas enfim, a gente tem esse tipo de pessoa e a gente tem que aprender a, não sei se foi concorrente, não sei o que pode ser. Mas assim, até pra galera que é concorrente, pô, meu sonho é que todo mundo aí que é famoso e que opera price action, e a gente sabe que na maioria das vezes não tem resultado ou que é mentira, meu sonho, pô, é que essa galera aprendesse macro, né? Mas vai passar, mas foda-se, vai deixar de enganar os outros, pô. Porque quando o cara compreende o macro, ele sabe operar. E aí ele sabendo operar, sabendo que tem causa e efeito, fica muito mais fácil, né? Mas é isso, né? Então, assim, as aulas práticas eu mostro realmente, né, onde é o time de entrada. Pelo 1 minuto, como é que funciona. E na última, aí são essas 2 aulas de 10 dia 11 e dia 12 é operando CPI. Beleza? É isso. Assim que funciona a mentoria. Gui, tô acompanhando a queda do DXY e vi que alguns fatores podem estar pesando, como a expectativa de juros mais baixo, perfeito, Rafael, expectativa de juros mais baixo, a possível perda do dólar como porto seguro e até novas tarifas comerciais. Cara, essa segunda, que é o dólar perder essa questão de ser um porto seguro, eu não concordo, mas tá? Eu acho muito difícil o dólar não ser um porto seguro. Eu só acho que, pela questão, né, dos juros lá cair e não ser um prêmio assim, a galera para de comprar dólar, investir e o dólar tem essa queda, o que é natural, tá? E as novas tarifas também eu acho que entra em questão, só que as novas tarifas, na verdade, podem fortalecer o dólar, porque se vai ter novas tarifas, né, e vai ter essa guerra comercial e de certa forma tem inflação, essa inflação pressiona, tá? Mas é isso, beleza? Você acha que essa tendência pode se manter no médio prazo? Acho sim, tá, Rafa? Tem algum outro fator importante? Fator guerra, Rafa, um dos principais aí pro dólar, tá? Fator guerra. Ucrânia e Rússia lá, os Estados Unidos está envolvido, e o petróleo, como que o petróleo está reagindo? O petróleo está barato, vai ter cortes ali, pode baratear um pouco mais, é isso que o Trump quer, né? Isso pode impactar ali. Se a Rússia voltar também, o interesse do Trump é basicamente esse, tá?
Ali, por isso que ele tá tentando ali apaziguar os ânimos ali. Já mandei, tá, Bruno, aí a configuração? Por onde começa a indexação? Como entro na mentoria? Gabriel, eu vou mandar lá no. Pra mentoria, cara, eu acho que não tem mais vaga, tá? Porque assim, ó, a última mentoria que eu fiz foi em novembro. Aí agora essa de março, se eu não me engano, já preencheu todas as vagas. Porque eu só libero 20, né? Então, tipo assim, pô, liberei ali 20. Por que que eu libero 20, galera? Igual eu falei pra vocês, porque como o microfone vai ficar aberto, eu vou tirar a dúvida, eu tenho que dar o acompanhamento de vocês, porque acaba a mentoria, eu dou acompanhamento. Então, eu vou ter que ler diário um por um, eu vou ter que, né? E para dar esse acompanhamento um por um, ler diário, responder, eu não consigo pegar, por exemplo, 40, 50 pessoas. Então, da galera que estava em novembro, eu só fui conseguir meio que finalizar essa galera, né? Deixar todo mundo assim já pronto para operar em janeiro. Então, pô, peguei novembro, dezembro, janeiro, aí foi onde eu finalizei. Aí, fevereiro eu marquei agora, né? Eu liberei. Aí, eles já estão assistindo ali o digital e vão fazer as aulas práticas. Aí, agora em março. Então, tipo assim, de março eu vou ter que fazer março, abril e talvez maio. Então, a outra mentoria talvez eu lance em maio, tá? Mas eu vou deixar as informações lá para vocês, porque... E outra coisa, novembro. Novembro ficou 10 pessoas de fora. Para essa turma, porque para essa turma agora, eu só tinha 10 vagas, pô, porque 10 foram preenchidas do ano passado, que foi essas vagas agora que ainda estava na promoção da Black Friday, né, do ano passado. A galera já tinha salvado, não conseguiu entrar, ficou de fora, aí eu tive que reabrir agora, tá? Mas é isso. A gente vai vendo ali como que a gente organiza. Qual a correlação do VIX para o índice? O que você acha, Fernando? Isso é um gráfico de opções de derivativos. Pessoal, tudo isso que o Gui explicou está refletido no farol do mercado, inclusive ajudando ali, por exemplo, se tem dificuldade de entender, assim, de baixo ponto, acompanhe os parâmetros que pode ajudar. Mas, claro, a ideia é vocês aprenderem e não ficar dependente. Cara, o farol, sensacional. O farol é uma ferramenta nossa, né? Assim, a Mari desenvolveu, mas é ferramenta pro nosso operacional. Os tesouros estão aqui, ó, tudo isso que eu comentei com vocês estão aqui, ó, nas correlações. Deixa eu só ver, porque eu fui atualizar ele aquela hora para gente fazer uma vista, ele não atualizou. Não sei se está com algum erro. Ó, não tá atualizando aqui para mim. Mas ali, ó, tem, por exemplo, os tesouros, tem tudo, tá? Tesouro, VIX, tem tudo lá. As correlações do dólar eu já mandei também, tá, ô Jonathan? Já falei, galera. Vocês estão deixando passar aí? Ouro, petróleo, tesouro, DX, positivas, né? Aí é isso, ô Jonathan. Você tem que saber o que ela representa, né? DX, dólar em paridade com as moedas, que é o que eu falei pra vocês. Aí isso daí eu vou deixar de dever de casa pra você, tá? Porque se eu só passar aqui mastigado, Jonathan, é isso, isso e isso. Tu não vai pesquisar, irmão. E se você não pesquisar, você não vai saber o motivo. Então estuda e vê. Pô, quando o ouro subiu, o que que aconteceu com o dólar, né? Quando o DI sobe, o que que acontece? Quando o petróleo sobe, aí vai ficar mais fácil, tá? Sei que é algo pessoal, mas qual seria um bom gerenciamento para 15K de esse valor em 3 meses? E como seria o gerenciamento? Pedro, vamos lá, 15 mil. Primeiro ponto, eu não colocaria os 15 mil se antes eu não tivesse positivo, tá? Tipo assim, fechei um mês positivo no simulador com 2 contratos, porque o risco seria alto. Pelo menos, eu tentaria fechar um mês, 2 meses positivo no simulador ou operando poucos contratos. Por exemplo, 2 contratos. Eu operei 2 contratos durante 8 meses, tá? Antes de começar a alavancar. De 2 eu fui para 5, aí de 5 eu fui para 10, aí depois, né, fui subindo ali gradativamente os contratos. Mas, por exemplo, coloquei 15 mil. Basicamente, daria para você operar direto 15 contratos, né? Operar 15, 10 contratos ali e ter um gerenciamento de R$ 500 stop por dia, buscando, sei lá, R$ 800, R$ 1.000 por dia. Massa. Só que, se você ainda não está bem no operacional, ou se você não fechou positivo ainda nem um mês, eu acho que colocar esses 15 mil, a chance de você perder ele é muito grande. Então, o que que eu faria? É igual Fórmula 1, irmão. Você está aqui na Fórmula 1. Beleza, tem um carro ali que é o carro de Fórmula 1, mas antes disso você tem que correr o quê? Na Fórmula 3, na Fórmula 2, né? E você tem que ir avançando. Então, primeiro você tem que ir para o simulador, testar, validar, ver se o operacional é esse mesmo, se está validado. Se você já tem um operacional validado, já está fechando positivo, aí, irmão, esbagaça. Aí é os 15 mil ali, eu não dividiria, não. É 15 mil, eu entraria com 15 contratos, 20 contratos logo ali. Se você sabe operar e tá positivo, né? Eu sou agressivo nesse ponto se eu tiver positivo. Já operaria 15 contratos ali, diário, meu stop seria 2 stops de 100 e buscar por dia também seria meus 300, 400 pontos ali, tá? Mas se não tá positivo, é igual eu falei, eu sei que a ansiedade, o imediatismo é alto, mas você operar 15 mil sem estar positivo 2 contratos ou no simulador, pelo menos há pelo menos um mês, 2, eu acho necessário, no mínimo 3, tá, galera, para alavancar. Eu acho que é só perder
é só você colocar para depois ter esse risco de perder, né? E, porra, a gente luta pra caramba para fazer nosso capital, nosso dinheiro suado, e às vezes você vem pro mercado e entregar ele de mão beijada, né? É foda, né? Eu não acho ruim porque o mercado é isso, né? Ele rotaciona, sai da mão de um para outro. Então, na maioria das vezes que eu ganho é porque tem alguém fazendo merda. Mas, né, que não sejam vocês que estão aqui. Mano, parabéns pelas explicações. Quantos anos? Gui, você falou o tique do VIX. Você olha, mas não consegui anotar. Poderia repetir? É o CBOE VIX, tá? Deixa eu ver aqui. Gui, poderia repetir a sua fala sobre o DI ter usado em qual... Não entendi, Wagner. Sobre o DI ser usado em qual... o DI, ô Wagner, vai ser para dias que a gente tem mais dados econômicos, tá? Então, por exemplo, dados econômicos que vão movimentar. PMI, CPI, tá? Entendi perfeito. Na sua mentoria, o Davidson explica sobre. Na sua mentoria, ou o Davidson explica tudo sobre macro? Praticamente tudo, tá, Jefferson? A gente explica ali mais correlação, porque é a correlação que vai movimentar, né? O macro, eu acho que é mais o livro mesmo, porque se a gente focar só em macro, aí eu teria que fazer um curso de economia, né? Na minha opinião, Pedro, você deveria definir um operacional, seguir ele por 1, 2 meses. Ixi, aí, ó, o Gui já colocou aí o que eu pensava, ó. 1, 2 meses posicionando ao máximo e tentar fechar positivo independente de mão de contratos. E o valor que tiver na corretora, primeiro é melhor você aprender a pegar um ritmo. Depois você escala. Inverter a ordem na maioria das vezes dá errado. Pronto, ó o Gui aí, ó. Já economizou o que eu tinha para falar. Se eu tivesse dito isso aqui antes, eu não tinha falado. Desculpa, não vi se respondeu, mas como entra na mentoria? Gabriel, cara, eu vou deixar meu número aí, me chama aí eu já deixo seu nome lá para a próxima turma. Podem me chamar aí, tá? Fiquem à vontade. Ah, Gui, onde seria a tua região de compra e venda hoje no índice? Eu mandei, tá, já, Lucas? A minha região ali que eu acharia interessante. Seria ali perto da mínima, bem de pivô, e região de máxima, bem de pivô. Gráfico travado, né? Descorrelacionado. Chegar nessa região, esperar por um footprint ou uma rejeição ali pelo minutos, né? Até porque até as correlações, ó, estão bagunçadas. Porém, do jeito que tá aqui, ó, o ideal seria o candle 6 na mínima do 2, o IMAT na mínima, index na 9, né? Aí a gente pegando compra aqui na mínima seria interessante. Só que ele tá segurando aqui antes, né? Tá nesse range aí. Mas eu já tinha mandado, tá, Lucas? Gui, por gentileza, eu poderia repetir o livro do Urich. O livro não é do Urich, tá, galera? O livro Macroeconomics é de Oliver Blanchard. O Fernando Urich foi o curso, tá? Que é o ciclo de mercado. Obrigado pelas respostas, Alvin. Bom dia, Gui. Como eu coloco o SPFUT correlacionado com o IN? Aqui no meu só aparece o americano. É a indexação, tá, Senilton? Que é igual eu falei pra vocês pesquisarem. Obrigado pela ajuda, Alvin. Começando hoje pelo plano anual. Fiquei com dúvida em relação às aulas gravadas. Caio, eu vou ver se eu acho que eu já liberei teu e-mail, tá, mano? Mas eu vou mandar lá o link das aulas do plano anual pra ti. Aí tu faz o teste e me dá um aviso, tá? Mas eu vou reencaminhar as mensagens lá. Inclusive, hoje é quinta. Eu vou ver se eu libero mais 2 aulas pra vocês. Deixa eu ver aqui. Só um minuto aqui. Quais aulas que eu já liberei? Deixa eu ver aqui. Ó, eu já liberei. Eu liberei essa daqui, tá? Ó, VWAP Band, eu liberei a aula de Band, a aula de estratégia de envelope, né, do Dayson, calendário econômico, como é que a gente faz, eleições nos Estados Unidos, né? Cara, essa aula aqui de eleições, mano, tá sensacional. A gente cravou tudo, pô. Foi aqui que eu posicionei em Bolsa Americana, né? Tem desde lá de outubro, ó. 23 de outubro, 18 de outubro. Aí tem essa aula aqui, ó, de macro e time de entrada que ficou muito boa. Tem a aula de macroeconomia, eu, Daniel e o Davidson, tá? Tem a aula do sistema COSIF, que é aquele sistema lá que o Davidson mostra como marcar através do sistema COSIF, que você vai mapear regiões de suporte e resistência institucional. É essa aula aqui, ó, que ele ensina a fazer o cálculo, tá? E GPM e FIX também. E liberei essa aula de análise fundamentalista, tá? Alguém me perguntou sobre Forex, né? Aqui, ó, tenho essa aula de Forex aqui para liberar. Eu tenho uma aula de opções de derivativos, tem essa aqui. Vixe, tem muita aula. Tem um brainstorm aqui ainda, CPI, janeiro. Tem aula com o Paulo também, né? Pô, tem muita coisa ainda para liberar, ó. Eu liberei só até aqui, ó. Tem ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho 15 aulas só para liberar. Foram umas 20 que eu nem subi, velho, desse ano. Se vocês perceberem aqui, ó, a última aula que tem aqui é do dia 20/1. Ixi, já tem muito mais aula do que isso aqui, velho. Beleza? Aí eu só tenho que ter tempo, né? Tá foda arrumar tempo aqui. Gui, tem como você falar os cursos que você fez?
Eu vou mandar lá no grupo também, tá, galera? Ou se vocês quiserem me chamar aí no privado, manda aí que eu vou passar para vocês ali os cursos, tá? Já falei isso aqui do tipo de dias, link aí para quem quiser acessar, painel farol do mercado. Gui, a sua mentoria é uma, a do Davidson é outra? Isso, são diferentes, tá? A do Davidson é o digital, são 23 aulas, se eu não me engano, tá? Do Davidson. Aí você fica com acesso ao Discord e ao Telegram. Na minha são 10 aulas, tem as aulas práticas, o acompanhamento e você fica com acesso ao WhatsApp, tá? Meu WhatsApp, ali no grupo. DI usado em dias de dados econômicos no Brasil também, né? Exato. Sempre dado econômico, Wagner. Aí volta naquilo que eu falei para vocês, sempre pensem no macro. Leia um livro macroeconômico que vai ficar mais fácil. Qual configuração de exaustão que utiliza no footprint? Rogério, eu já falei, cara. Assim, pô, para hoje eu estou utilizando uma, mas ele vai depender do VIX. E para o dólar eu utilizo uma, para outra eu utilizo outra. Deixa eu falar para você, coloca aí 3. Aí tu vai colocar 3, amanhã já vai ser 4. Ou para índice vai ser uma, para dólar vai ser outra. Aí você vai entrar pensando que o footprint ali vai estar dando bom, quando na verdade vai estar dando ruim. Por exemplo, o Davidson usa na exaustão, se não me engano, 2 ou 3. Eu já utilizo 4 ou 5. Às vezes eu utilizo 3 também, dependendo do VIX, né? Vai depender muito do VIX. Então, assim, ele muda. Se você pegar, Rogério, algo engessado ali, você vai se fuder, mano. Vai tomar. Porque você vai colocar, um dia vai dar bom, no outro dia vai dar ruim, um dia vai dar bom e você vai ficar perdido, tá? Por favor, o que acha do BR20? Ouvi dizer que é o índice das ADS. Thiago, então, ele né? Eu não vejo, ele tem correlação igual para a abertura ali. E ele movimenta. Só que dentro da composição que eu já uso, não tem motivo de eu utilizar o BR20, entendeu? Porque basicamente já tem as 20 aqui. Aí por isso que eu não utilizo, mas ele tá? Ele é um gráfico de correlação. É porque dentro das correlações que a gente já utiliza, ele já tá composto aqui, né? Ainda mais para a vista ou para dar o Jones ali que a gente olha as ADRs também, tá? Quem não é aluno quer começar a aprender, a sala ajuda? Cara, Rodrigo, eu acho que ajuda. Eu não sei quem tá aqui na sala que nunca fez a mentoria, mas eu acho que sempre é melhor a mentoria depois da sala. Só que eu acho que a sala já ajuda porque eu passo muita informação. Mas eu acho que o principal seria a mentoria depois da sala, né? Ou a sala se tipo assim, não, quero ver se eu vou me adaptar ao operacional, porque às vezes tem gente que não quer estudar, né? E às vezes, pô, não me adaptei ao operacional, para mim não é isso, não faz sentido. Aí na sala você já consegue matar, né? Tipo assim, não, para mim não faz sentido ali operacional. Tudo bem. Aí na sala você consegue matar. Não tem nenhuma de opções binárias? Graças a Deus não, Rafa. Ai, ai, opções binárias é foda. Eu nunca fiz, graças a Deus, nunca caí nessa. Alvin, você poderia mandar sua configuração do Profit pra gente conseguir entender melhor? Diego, isso aí eu só mando pra mentoria, tá, irmão? Se eu mandar aqui agora, a minha configuração do Profit todinha, aí tem tudo, pô, que eu utilizo. Essa aula de eleições dos Estados Unidos, eu morri de rir com o Vandinho. Barack Obama. Vandinho é uma peça, Gustavo. Hoje, dentro de um caixote, o mercado está de lado e inseguro, muito difícil chegar em boas regiões. Deu para fazer algumas coisas nas extremidades de leves, exatamente. Entendi, tem que fazer um cálculo, exatamente. Não é nem um cálculo, é só você compreender o VIX e você ter o perfil do que você utiliza, entendeu? Eu e o Davidson a gente utiliza diferente. O Davidson prefere progressão, eu prefiro exaustão. Características pessoais nossas. Se eu fosse pelo Davidson, o meu footprint seria diferente. Oliver, tem em português? Tem, tá, Jefferson? Dia 10, 11 e 12 não tem mais vagas disponíveis. Damares, tem nas aulas práticas, tá bom? Eu acho que as vagas da mentoria encerraram, mas eu vou confirmar. É igual eu falei, me manda mensagem no WhatsApp. Eu vou deixar lá. Eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar lá na comunidade das aulas práticas. Quem quiser a mentoria completa com os vídeos, aí me manda lá no WhatsApp que eu vou mandar para o suporte. Eu vou ver se tem vaga. Mas eu acho que já está encerrado. Mas aí qualquer coisa, já deixo o nome para a próxima turma, que hoje é o quê? Março? Abril, maio. Deve vir em maio ou junho, tá? Eu faço de 2 em mês, 2 em 2 meses, ou de 3 em 3, tá? Um certo momento bateu na Band, mas foi mais objetiva. Mesmo já tendo feito curso do Davis, a sala me ajuda muito a desenvolver paciência e pegar o melhor trade. Valeu, Jefferson, pelo feedback. Time, é isso aí. Nenhuma dúvida? Respondi todas. Tudo certo? Compreenderam? A hora da dúvida é agora. É isso então, vou parar de gravar aqui. Depois eu vou liberar essa aula lá para vocês, tá?